Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Vamos começar mais um episódio 94. 94 vezes que eu e o Dan estamos sentados aqui passando informação de qualidade para vocês. Espero que vocês gostem. A gente está com uma dupla dinâmica aqui. Uniformizado. Um fenômeno uniformizadas. Né? A gente vai falar sobre cardiologia veterinária hoje com a Flávia Arantes. A Flávia Arantes é veterinária. Ela tem pós-graduação em Clínica Médica de Pequenos Animais e também em Cardiologia. E ela trabalha no Badilab há 12 anos, fazendo exames de eco, eletro, atendimentos e consultas cardiológicas. E também com a Yáscara Saldanha, que resumiu muito bem o currículo. Ela falou assim, meu currículo é o seguinte, eu fiz biologia, entendeu? Fiz pós em meio ambiente, sou veterinária e pós em cardio. Pronto, é isso. Muito também trabalha isso. no Badilab. Também trabalho no Badilab. Isso, então, muito bem-vindas. Que Obrigada. bom que vocês estão aqui com a gente. É um prazer recebê-las. Prazer é nosso. Muito obrigada pela presença, de estar aqui com vocês e compartilhar de um assunto que a gente Adora, né? adora e mora no nosso coração. Muito bom. A gente gosta de começar os episódios tentando entender como que vocês foram parar na veterinária. Se já era um sonho de infância, se foi uma coisa que foi crescendo, se na faculdade vocês já queriam cardiologia ou foi uma coisa que também foi mudando. Vamos começar contigo. Bom, logo que eu me formei na veterinária, eu já sabia que eu queria fazer cardiologia, né? Então, eu já fui direto para começar a fazer estágio com eletro, cursos de eletro. Tanto que o primeiro curso que eu fiz não tinha muitos cursos ainda na veterinária. Aí eu fui fazer o curso do Enéas Carneiro, aquele médico, Sim. né? Que também era político, né? 56. O Enéas? O Enéas, Eu gosto do é. Enéas. Todo mundo gosta. Ele é maravilhoso. Inteligentíssimo. Ele era maravilhoso. E aí depois eu comecei a fazer cursos, né, na área de veterinária. Não tinha muita gente que fazia nessa época, né? E num dos cursos eu conheci a Yáscara, né? Já faz quanto tempo, amiga? Uns 20 anos. Uns 20 anos, é. Então, 20 anos atrás, já começar a faculdade de veterinária pensando em cardiologia não era muito comum, né? Não, na verdade eu trabalhava dentro do setor de cirurgia da faculdade, então eu acompanhava todas as anestesias. E eu ficava lá no monitor, né? Então eu ficava olhando o monitor e no equipamento de anestesia. Então eu acabei tendo familiaridade com o assunto, antes até, né, de clinicar. Acabei nem passando por clínica geral, quis fazer a pós-graduação em clínica, até porque você precisa entender do todo. Não adianta só você ficar focado numa coisa, você tem que ter uma ideia do todo. E aí comecei a fazer eletrocardiografia, comecei com eletro. E nessa época não se fazia muito eco, né? Não, era mais eletro. Era né, mais Flávia? eletro. E aí começou a surgir a demanda. Olha, você faz eco. Daí fui estudar, aprender a fazer ecocardiografia. Mas não queria fazer de jeito nenhum. Não queria, daí ela me empurrou, falou, você vai fazer. E aí comecei a fazer eco também. E aí, depois de um tempo, o pessoal falou, você faz consulta cardiológica? Daí eu fui correr atrás também dessa habilidade. Aí fui fazer a pós-graduação em cardiologia, que eu fiz na IMB. E aí, agora, hoje, atuo fazendo as três onde? coisas. Na Universidade de Santo Amaro, na Unise. Unisa. Legal. É. Muito bom. E você, Yáscara? Eu fui parar na cardio porque uma vez, é até engraçada essa história, a gente já estava eu fiz o NIP, né, na época que ainda era integral. Ainda tinha aula, né? Existia aula. E a gente... Aqui, né? Aqui na... Só que aí eu já estava no campus lá da Água Fria, lá no... Onde é o Exército? No Barro Branco. Na Cantareira, Na né? Cantareira. Foi daqui. E aí um dia, a gente atendia cavalo de carroceiro, né? E eles chegavam lá e a gente atendia, fazia consulta de graça, aula de semiologia. E aí chegou um cavalo que tinha uma bicheira que atravessava todo o pescoço do cavalo, enfim, um caos. Eu comprei o cavalo por R$50. Só que aí eu precisava esconder o cavalo na faculdade. Foi um caos, e aí eu deixei o cavalo num lugar que eu entendi que ia funcionar bem. E ficou com uma égua, que era a égua branca, enfim. E aí eu voltei para aula. Dali a pouco eu escuto o Borelli, que era, né, gritando, e ele já sabia que tinha sido eu. Onde eu fui me esconder? No hospital. Porque eu falei, aqui ninguém me acha. E me enfiei numa cirurgia. E aí tu me falou, que bom, você chegou, então você vai monitorar o cachorro? Eu falei, claro que vou. Tinha a menor ideia do que eu tinha que fazer lá. E aí eu comecei a acompanhar o eletro, mas eu falei, aqui eu tô segura, pelo menos do cavalo. Então, tem uma O paciente história... morreu?
O quem? O da cirurgia? Não, gente, sobreviveu, maravilhoso. E aí a Patrícia, até a Paty, que foi a minha, né, quem me guiou pela cardio, falou, Yáscara, então fica aqui 2 minutinhos, vai olhando. Eu falei, tá tudo ótimo. E eu bem cínica, escondida ali dentro do hospital. Então, eu comecei por ali, aí eu gostei da faculdade, já fui fazer mais velha, porque eu tinha feito biologia, enfim. E aí eu me apaixonei pela cardiologia. Coincidência ou não, eu fiz uma cirurgia cardiológica, né? Eu tinha uma coartação da aorta. E todo mundo depois falou, você foi pra cardio por conta disso, né? Por causa da sua história. Eu falei, eu nunca parei pra pensar. Então... Tinha sido antes. Tinha sido antes. E aí, eu não sei se foi o cavalo, se foi o meu coração, mas de qualquer forma, tudo começou ali. O cavalo ficou vivo? Por um pouco tempo. E aí eu tinha que ir no domingo passear com o cavalo, tirar da baia, porque aí era um caos, né? Durou muito pouco tempo, tava muito caquético, enfim. E deu muita confusão, né? Mas o cavalo durou acho que 1 mês. E aí eu segui na cardio. E aí conheci a Flá, e aí era isso, né, Flá? A gente não tinha muito, eram pouquíssimas pessoas que faziam cardiologia em São Paulo, diferente de hoje, né? Uhum. E não tinha muito essa coisa do eco, um aparelho caríssimo, só tinha nas faculdades, e a gente tinha o eletro. Isso a gente tá falando de que ano? Nossa, Flá, 90... Que ano? Não, 2000 2005, mais ou menos Então, 2005. em 2005 20 anos ainda... atrás. 20 anos mais ou menos. Ainda tinham poucos aparelhos e era muito inacessível. E poucas pessoas que Poucas faziam. pessoas faziam, né? Mesmo quando tinha indicação, as pessoas não queriam pagar, não tinha nem possibilidade, talvez. Não tinha muito lugar que tinha, né, na verdade. Tinha na USP, Na né? USP, onde a gente fez, inclusive, Que é o a mulher do profissional... Larson, né? Que Sim. era ela que fazia... Maria Maria Helena, Helena. e aí tinha os filhos da Maria Helena, né, que seguiram a carreira cardiológica, inclusive, Tinha né? a Biduche, foi uma das pessoas que também comecei a fazer estágio com A ela. Biduche, ela começou na cardiologia, ela fazia os exames no HCOR. Ela fazia alguns exames de gente, quando o técnico podia fazer exame. Entendi. Então, ela é uma inspiração, assim, para todo mundo, né? Sim. O próprio o Goldfeder, né? Sim. O Lu Pereira. Luciano Pereira, maravilhoso também. maravilhoso, dava vários cursos, a gente fez juntas. Sim. Então era algo que estava começando, assim, não tinha o que tem hoje, né? Legal. Bom, acho que a gente pode começar no tema falando um pouco sobre o funcionamento normal do coração, Tá. né? Tentando discorrer o que é normal, o que é esperado, enfim, frequência cardíaca normal, se tem mudanças durante o desenvolvimento de filhote, de adulto, de idoso, esse tipo de coisa. Normalmente assim, os filhotes eles têm a frequência cardíaca um pouco mais alta do que o paciente adulto, né? E os gatos, os felinos também, a frequência cardíaca é bem diferente. O felino na faixa dos 200 batimentos por minuto e um cão médio 100 batimentos, 90 batimentos. Quando a gente pega, vai fazer o exame no laboratório, a gente já está em outra situação, porque eles estão em estresse. Então, a gente tem que levar isso muito em consideração, né? Então, eles vão fazer o exame, não adianta você achar que a frequência vai estar baixa. Até os tutores falam, não vai atrapalhar porque ele está nervoso. Eu falo, por um lado, é até bom, porque se ele tiver aqui na mesa com medo e tiver com 50 de frequência cardíaca, eu sei que tem alguma coisa errada. Então, o esperado é que a frequência cardíaca esteja mais alta mesmo, né? Então, durante a nossa rotina lá, o fator estresse acaba nos ajudando até pra gente... Algumas arritmias também só aparecem quando ele está com frequência alta, então é como se fosse uma esteira, entre aspas, né? Exatamente, é um de estresse mesmo, né? Um eletro de estresse, né? E a gente nunca deixa muito pouquinho, né? Como é na gente. A gente vai no médico, por exemplo, ele coloca a hora que você vai... Já acabou, né? No cachorro a gente deixa, geralmente uns 5 minutos, às vezes, e vai conversando para ver se tem alguma variação, né? E lá no Badia a gente tem essa preocupação de fazer um ambiente menos estressante possível. Então, eles têm som ambiente, eles têm o acolchoado, a gente não usa uma mesa de metal, principalmente para o gato, né? Porque ele não consegue, ele detesta, né? Esse tipo de material. Então, o cão, ele fica mais confortável. Sempre o pequeno dá mais trabalho. E lá tem ambientes separados para cães e gatos? A gente tem a sala de gato. A gente tem toda uma técnica cat-friendly, que a gente usa o hormônio, usa o feromônio, Feliway, a gente fez uma sala separada, a gente faz cobre a caixinha, né? Faz todo um trabalho para tentar
não estressar. Minimizar o estresse. Legal. E faz diferença para o cachorro se for feito o exame no chão, ao invés de ser em cima da mesa, por exemplo, para a questão do estresse, ou não muda muita coisa? Na minha opinião, eu acho que não muda muita coisa. Porque ele está estressado ali, de qualquer forma. Né? Então, o que eu faço? Quando, por exemplo, é um paciente que está muito estressado, ou um paciente que corre um certo risco, eu ainda não sei se ele tem um problema grave ou não, às vezes eu começo o exame em pé. Primeiro ausculto, né? A primeira coisa que tem que fazer é auscultar. E depois eu tento fazer o exame em pé. Aí, se eu vejo que o paciente não tem nada muito importante, aí a gente deita, tem a posição correta, porque todos os parâmetros, medidas, eles são feitos com o paciente sempre na mesma posição, porque muda. Mas para deitar, você tem que... Como é que você vai para deitar? A gente tem que deitar mesmo, no meio que a força. Tem que né? deitar. Mas aí vai estressar mais. Então, mas aí o que acontece? Como a gente roda pelo menos de 3 a 5 minutos, é engraçado, no começo do traçado você vê uma frequência cardíaca alta, e aí depois ela vai abaixando. Mas o dono, que vocês chamam de tutor lá, ele participa. Participa. Vai deitar com o dono. Sim. E essa é uma pergunta. Vocês percebem no atendimento, na prática de vocês, que com o responsável é melhor ou pior, ou varia de cachorro para cachorro? Olha, na maioria das vezes com o tutor é melhor. E eu percebi isso na pandemia. Porque na pandemia a gente teve que tirar os tutores até para proteger a gente. Aí ele entrava com o funcionário e os cachorros ficavam apavorados. Apavorados. Uma pessoa estranha, com roupa estranha. Exatamente. De Então, assim, máscara. eu prefiro, quando o tutor... É engraçado, quando o tutor não entra, eu prefiro que ele entre. Porque o cachorro fica mais tranquilo. Ele não sabe o que vai acontecer, porque você tem que ir lá imobilizar, deitar. E é uma pessoa estranha segurando. Não pode sedar. É uma pessoa estranha segurando. Então, eu prefiro que o tutor, na minha opinião. Agora, com exceção, tem alguns cães que são muito protetores. Então, se você encosta no dono, ou se você está muito perto do dono, eles tentam te morder. Nesse caso, aí sim. Aí é melhor o tutor estar um pouco fora. A gente vai acabar saindo um pouquinho do assunto, mas para falar, mais uma vez, quase todo episódio a gente é forçado a falar isso, da importância do pessoal sociabilizar desde filhote, de fazer um bom treinamento, de ensinar o cachorro a ficar bem, a frequentar os lugares, mas a ficar bem não só na presença, mas também na ausência, porque às vezes vai precisar de um procedimento que não pode o dono, né, o proprietário, o responsável ficar próximo, né? Então o cachorro tem que estar ambientado em tudo isso. E isso se faz uma fase muito específica de filhote, lógico que pode fazer depois de adulto, tentar remediar, mas quando a gente aproveita a fase de filhote é tudo muito mais fácil, muito mais tranquilo, e as pessoas não se preocupam com isso. E aí tem casos mais lá adiante, um cachorro já talvez mais idoso, que ele precisa ficar internado porque acabou de fazer um procedimento um pouco mais invasivo, enfim, e ele não come, ele não interage bem, não deixa ninguém se aproximar porque ele fica agressivo. Sim. Então só traz mais problemas e dificulta muito o tratamento numa situação dessas, né? E eu vou te falar, eu tenho muitos pacientes que eu falo, precisa internar, ele está em risco de vida. O tutor fala, ele não vai comer, ele não vai ficar. Eu vou ficar junto. Ou eu vou ficar junto, já Ficou tivemos caso. Ou vou ficar junto, ou ele vai ficar em casa. Eu prefiro ele em casa. E eu falo, mas olha, ele está em edema pulmonar, ele não está respirando direito, ele precisa ficar internado. Não, ele fica melhor comigo. Eu admiro muito essa capacidade do mercado de se adaptar, né? Porque viu-se uma possibilidade, vamos fazer então uma internação onde o dono pode ficar junto e cobramos, obviamente, muito mais caro. Legal. Mas eu não consigo entender uma família que tem um cão assim uma vez e o segundo, o terceiro, o quarto cão continua tendo esse problema. Ou seja, ele não entende que é um problema dele, que ele podia resolver e ser muito mais fácil para todo mundo. Mas desculpa, tem gente, tem cães que tem ansiedade de separação. Sim. Mas tem donos que têm ansiedade também de separação. tem, exatamente. Sim, E eu estou vendo mais isso dono. acontecendo. É o problema o dono que não pode ficar sem o cachorro. Eu acho que tem uma frase muito boa, né, que fala, onde há excesso, há falta. Né? Se tem um excesso aí, alguma coisa está faltando em outro segmento da própria vida, né? Sim. Eu acho que isso no geral. Então, eu acho que os cães, e a gente percebeu muito isso, né, Flá? Eles têm, às vezes, ficado mais doentes quando o dono está mais doente. Então, e pós-pandemia foi algo que mudou muito. E a gente sempre brinca não, a gente fala sério, que na verdade a clínica sempre é soberana, né? Por incrível que pareça, apesar de a gente não ter mais aula hoje em faculdade, não se ensina, né, mais clínica, mas assim, a clínica é soberana, o exame é algo que é complementar, na minha opinião. Porque tem paciente que é cardiopata nível hard e o cachorro está olhando para você como se nada tivesse acontecido. E a gente fala, isso aqui tá tudo bem. Como tá tudo bem? Tá tudo bem. Vamos olhar pro bicho, não vamos olhar só pro exame, né? E a avaliação desse paciente começa na sala de espera.
É ali que você avalia um cão. Sim. Você vai para cima da mesa ali fazer o exame para constatar algo que você já viu ali. É ali que você percebe, tá de boca aberta, não tá de boca aberta, como é que ele tá deitado, como é que ele se relaciona com o próprio tutor. Pacientes que têm tutores mais agitados, você pode ter certeza que a gente vai entrar com vasodilatador muito antes, com medicamentos muito antes. A anamnese não é só do cão, é do dono. Esse dono vai lembrar Você de não dar... pode medicar o dono, né? A gente gostaria de ter um psicólogo ali do lado para atendê-lo. Seria bom, né? Bota aí, multidisciplinar, clínica multidisciplinar, clínica médica veterinária. Hoje a gente já está partindo para uma medicina integrativa, onde o dono é atendido junto. Sim. Porque... Mas no Brasil? Opa! Clínica médica da família multiespécie. Eu vou te falar uma coisa que às vezes... Fazendo lá, né, nunca vi, tá? Mas já se faz a constelação da família com o cão. E acho que você não precisa nem fazer a constelação para saber que o cão está no lugar errado. Sim. O cão está ocupando hoje, o cão e o gato, um lugar que não é dele. E até outros bichos, né? E aí a sobrecarga nesse paciente, com um nível de cortisol absurdo, um paciente cardiopata, tá na cara que ele vai descompensar. Então, a gente sempre, era uma pergunta que eu fazia sempre na clínica, chegou para passar em consulta, tá tudo bem, tá tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Em casa. Não era com o cão. Em casa. Aconteceu? E vocês, lógico que vocês têm um monte de problema, né? E muitos problemas estão ligados ao manejo também que essa família tem com o bicho. O bicho sedentário, come muito, come errado. E deve ser muito. Daí vocês orientam, as pessoas aceitam? Olha, a gente orienta, né? Tem muitos que assim que não aceitam, ficam com dó, não, eu vou dar um pouquinho. Tadinho, Ele pede, ele tá com fome, né? E assim, eu tenho visto uma tendência muito grande até de mudança de alimentação, né? Então, hoje os donos ficam com dó de dar ração, porque eles têm que ter o prazer também do paladar. E aí agora a gente vê uma enorme quantidade de pacientes comendo comida caseira, né? Sim. E que não Mas passou com no nutrólogo. nutrólogo. Não, Não, às vezes não passa. Vai ter isso, vai ter aquilo, tudo de novo, né? É difícil, né? Porque o que acontece? O coitado do cachorro que tem que ter o prazer do paladar. Mas se a gente for estudar, o cachorro tem pouquíssimas papilas gustativas, nós temos muito mais. Ele consegue perceber o doce, o salgado, o amargo, o azedo, mas muito menos do que nós. E o que de fato é preponderante para o cachorro é o olfato, sim. que é muito mais poderoso, né? Então, pelo que eu me lembro aqui dos números, nós temos 5 milhões aproximadamente de células olfativas, o cachorro que tem menos tem 200 milhões, ou seja, 40 vezes mais. E os cães de faro, mais ainda que isso, né? Mas eu não vejo essa preocupação do dono, ele tem que ter o prazer do paladar, mas eu não vejo eles tendo, ele tem que ter o prazer de cheirar, de farejar, de forragear, de passear para sentir cheiros novos, de fazer um treino para ele buscar aquela bolinha que está escondida pelo olfato. Então, de espalhar comida pela casa, deixar ele farejar. É meio que uma humanização que, por um lado, traz muita coisa boa. Por exemplo, o dono perceber alguns sintomas, já correr para o veterinário, já ter mais cuidados de dar remédio antipulgas, né, para carrapatos e dar uma boa alimentação. Então, eu vejo coisas boas de humanizar, de você se projetar um pouco no cachorro e tentar cuidar melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma técnica muito baixa, sem ouvir os profissionais. Porque se perguntasse para os profissionais, olha, não é legal o cachorro vai comer ração? Não é melhor o cachorro ter mais dinâmica e ter um prazer? Tá bom, então a gente ia recomendar, um especialista ia recomendar, faz treino de faro. E não dá ração diferente, porque a ração diferente do paladar do cachorro é pouco desenvolvida. Ou então vai no nutrólogo, não vai fazer comida sozinho. Sim, sem dúvida. Assiste o nosso episódio aqui, que foi muito legal, inclusive, né? Isso, é muito de nutrição. E vai buscar uma ajuda profissional. Mas... Eles falam assim, não, ele come arroz integral. Eu falei, e? Quer dizer que na natureza ele tá na floresta, ele vai caçar o arroz. Arroz integral? Então, isso é uma alimentação que eles julgam, às vezes, saudável. Não, gente, tem que passar com o nutrólogo. Se você não quer, eu acho que é uma opção, ok, hoje em dia, né? Não quero a ração, por N, né, questões éticas, enfim, que não vem ao caso, cada um vai julgar por si, mas assim, então procure um profissional. Sim. Porque cada vez mais a gente tá vendo... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, eu sempre trabalhei com ração e eu tenho 8 cachorros aí viável da alimentação natural. Os cachorros comem ração boa, super premium, mas eles têm um baita ambiente, eles correm, eles têm enriquecimento ambiental, eles se divertem, tomam sol, tem água boa e morrem de velho. É isso.
Não preciso ficar inventando muita coisa, até porque não dá para fazer para 8 cachorros, vou ter que ter Sim. 2 freezers e gastar 5 vezes mais, né? Uhum. Então, assim, os caras estão inventando moda. Porque a vida do cachorro é mais importante de todos os estímulos que você pode dar para ele, enriquecer o ambiente para ele, fazer ele poder roer, farejar, sei lá, socializar, andar. Os cachorros nem passeiam mais. E aí você vai ter mais problema cardiológico se o cachorro não caminhar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Já que a gente está falando de alimentação, fala um pouquinho para a gente, para o público que está em casa entender melhor, a importância da alimentação pensando na saúde do coração. Na verdade, assim, o paciente cardiopata, ele não pode comer sódio, Uhum. né? Então, já tem que ser uma dieta com uma certa restrição de sódio. Mas ele estava comendo sódio na ração antes? Não, porque você pega uma ração, por exemplo, de um paciente que não é idoso, ele come a quantidade certa ali que ele precisa de Sim. sódio. Só que isso já é um excesso Para ele. para o paciente cardiopata, né? Então... Normalmente esse cachorro é idoso ou pode ser jovem? Não, normalmente é idoso, né? Então você tem que dar a ração adequada da faixa etária que ele tá, né? E também o paciente cardiopata, ele começa a ter muita perda de massa muscular. Então as rações, elas já vêm com essa suplementação, né? De L-carnitina, taurina. Então, e tudo isso já é pensado na ração, né? Como outras coisas, Uhum. a questão articular, né? Mas Ou seja, especificamente para o A coração ração é a questão terapêutica proteica. é boa para aquele caso. Exatamente, a questão proteica e do sódio. né? E às vezes tem que pensar até na proteína, né? Porque quando eles desenvolvem uma síndrome cardiorrenal, que é muito comum num paciente E cardiopata, tem as duas coisas, né? aí É. você tem que começar a pensar também Que tipo de que proteína tipo você de vai dar. proteína que você vai dar. E tem terapêutica para as duas? Ou uma conflita com a outra? Então, Normalmente a gente acaba indo para renal. Pra daí. renal. É. É, A gente acaba Tem indo, que porque a fazer a renal também já opção. tem uma restrição ali de sódio, né? é. Só que aí a proteína já é diferente, né? Então a alimentação Ou é um importante. nutrólogo que... Sim. Bom nutrólogo, né? Tem que ser muito bom. Quando o paciente entra assim numa cardiopatia, se você for optar por uma alimentação Natureba. natural, aí você precisa fazer algo extremamente rígido, Sim. porque um paciente, a perda muscular é absurda, né? É absurda. Bom, em humanos, a gente tem uma relação muito direta em gordura abdominal com possíveis ou maiores chances de ter problemas cardíacos, né? No cachorro tem relação de obesidade com problemas do coração, ou um cachorro que é muito sedentário com problemas do coração, tem alguma correlação? A A gente gente não queria que cons- tivesse, A entendeu? gente não A gente costuma queria, ver. mas não. A gente não costuma ver. Tá. Né? Então, Como assim? O cachorro sedentário Não. Não. Você ter problemas cardíacos por conta da... sedentarismo. Não, da gordura. Da gordura. Da gordura que nem em seres humanos, né? Infarto. Mas normalmente o esse tipo cachorro de coisa. gordo é mais sedentário, né? Sim, Sim. a obesidade ela atrapalha, claro, porque o animal ele ficando mais pesado, ele vai se cansar mais, ele vai acabar fazendo mais esforço, né? Mas a questão da gordura em si é correlacionando com a questão do ser humano, né? De entupir a artéria. Os cães, eles têm uma circulação colateral um pouquinho diferente, então as coronárias elas conseguem irrigar, a gente não vê pacientes tendo infartos, assim como tem muito nos raro. seres Sim, mas se o humanos. cachorro tá numa idade ainda razoável e tá mais gordinho, vocês vão pedir para ele... Sim, para perder peso, Ah, porque sim. nós caminhar. temos... Exatamente, tem outras questões que entram também, que não é tanto da parte cardiológica, mas acaba vindo pra gente, porque o principal sintoma é tosse. Ah, tá com tosse. É. Acham que é sempre coração, mas não, pode ser pulmão, pode ser traqueia, pode ser um monte de outras A coisas. gordura na própria traqueia, né? Exatamente. Então, esses pacientes que têm esse acúmulo de gordura, eles começam, né, ter uma sobreposição aqui, né, de gordura e começa a diminuir também o lumen da traqueia. Tá. E aí isso traz problemas, sintomas, e se o paciente já tem um problema cardíaco, isso piora, entendeu? São problemas que vão se somando. No começo a gente falou do que é o funcionamento normal, eu perguntei da frequência cardíaca e se tem diferenças nas idades. A gente começou, mas a gente mudou um pouco de assunto. Tem um verdade. filhote, adulto sim, e idoso. o filhote, a frequência cardíaca é mais alta, Tá. tá? E depois de um ano e meio, a frequência já tende a ficar... Dentro do 100, que é a média Isso, normal. isso. E idoso tem alguma nova mudança? Não vejo diferença. Não. E não de vejo. raças, tamanho de raça, tem Sim, diferença? as raças Menor. menores, a frequência é bem maior, Tá. né? E as raças maiores, a frequência é E os menor. pacientes de vocês, a maioria é cachorro ou gato? Cachorro.
Mas o Ainda- número de gatos, né? Tem crescido. No laboratório a gente fez até um estudo disso, a gente atendia, era assim, sei lá, 70% era cães e 30% gato. Hoje nós já estamos com 50-50. Uau. Caramba. Vocês estão começando a ver na prática aquilo que você fala há 30 anos, que os gatos iam Exatamente. crescer, mas nunca cresceu. E agora tá... Exatamente. Não, mas tem muito gato. Não, lógico que tem. Mas É que é mais difícil sair com o gato, levar o gato. É assim, isso. Né? Sim. É isso. O cara acha que, você vê menos gato, né? O cara fala, "Putz, vai dar um rolê, um trabalho levar o gato lá, né? Sim. E o gato é, né? O próprio tutor e o próprio gato é outro. É outra psicologia. É outro. É outro. É Não dá para completa- tratar igual. É outra. Não dá. Não. Nem o atendimento. No gato é a mesma coisa, filhote mais, depois estabiliza e segue. Sim, mas mais em cão. E é mais evidente em cão. É. Tá. O gato, normalmente, ele já tem a frequência mais alta. Uhum. Independente de ser filhote. Deixa, só para não mudar do assunto, só uma pergunta importante que eu acho. É possível o dono de cão, seja para constatação somente, ou se ele já tem um problema, o cachorro já é cardiopata, para ele verificar se ele tem dúvida, ele perceber a frequência cardíaca em casa sozinho, ou é muito complicado? Na verdade, assim... Ou não é nem importante isso? Não, a frequência cardíaca é importante, mas mais importante que a frequência cardíaca, o que a gente usa muito é a frequência respiratória. Uhum. Em repouso, dormindo. Então, hoje em dia, você tem até aplicativos no celular que eu ensino o tutor, eu peço para eles instalarem, e aí ele vai contando, mas o paciente tem que estar em sono profundo, tá? Ele tem que estar dormindo. Então, ele vai contando a frequência respiratória, o normal até 30 movimentos respiratórios por minuto, e aí eu peço para os tutores irem monitorando esses pacientes. E a gente percebe que a frequência respiratória em repouso, ela vai aumentando à medida que a doença cardíaca vai progredindo, ou à medida que ele vai descompensando. Então, se ele está compensado, ele tem a doença cardíaca, ele está compensado, a frequência está ok. Aí ele começa a fazer a monitoração. Vai subindo. Quando chega num certo valor, eles já me avisam. Falam, o média era 20, agora a média está 30. Eu sei que daqui a um tempo esse paciente vai descompensar. Então, é uma forma barata e uma forma fácil do Mas tutor... isso aí já é um cliente de vocês que já tem um probleminha. Já tá Sim, acompanhando. isso, que está acompanhando. É porque eles acham que o paciente é cardiopata, acabou a vida, né? E não, na verdade é como um ser humano. Um cardiopata às vezes vai ao dentista, né? Faz cirurgias. Então a gente fala, não, Sim. calma, vida normal. Ele está compensado? Bora. Não está? Segura. Então é isso. E a vida do cardiopata é essa montanha-russa, né? Então é isso que a Flá falou. Então vamos fazer algumas formas que você possa monitorar em casa, para não sair correndo com o cachorro. Não, e são diversos níveis, né, de doença que você tem. Então, você tem o estágio inicial da doença, tem pacientes que estão no estágio inicial e que eles não vão evoluir. Você vai acompanhando com o eco e não vão evoluir, nunca vai precisar tomar medicação. Tem pacientes... Isso é pela idade, pela genética? isso aí é a degeneração da válvula. A idade mesmo. Degeneração. Da Então, válvula cada mitral. paciente tem o seu grau Então, ali de todo mundo vai ter. degeneração. Todo mundo vai ter. Tem uns que tem mais, né? Tem raças mais predispostas. Você pega o Spitz alemão, o maltês. Antes Cavalier era o Poodle, né? King. Quando a gente começou, Era o era o Poodle. Poodle. Poodle, macho, há mais de 8 anos. Não precisa nem fazer eco. Eu já sabia que Já tinha. sabia. Hoje em dia os poodles estão desaparecendo, né? Estão voltando, estão voltando. Ai, que bom, Aos porque a poucos. gente tá com aqueles protótipos de poodle, não sei, né? Que a pessoa chega e fala, eu não pergunto mais que raça, eu não falo mais. Essa é porque eu escuto cada coisa, é um Lhasa, você olha, tá. É seu, chama como quiser, né? Mas E aí a gente olha e fala, não, teve uma essa semana, a gente... Depois vão brigar com você. Então, lógico que é o Lhasa. Claro que é. Pô, que veterinário é esse que não sabe o que Acompanha é um na feirinha Lhasa? de burro, era um Lhasa. Era um Lhasa. E a gente ri muito quando eu falo, é um mini, né? Mini. Não. Olha, é um mini York, mini. Eu falo, mini, gente. Mini, aonde tá na raça que existe mini, né? E aí, quanto mais mexe, Quanto mais mini, mais problema. Tem no coração, né? Porque você começa a fazer E tem mais casos, ou tem nada a ver com a castração? Ou menos casos?
Não vejo Tem uma nada a ver. correlação. Não influencia nem cachorro pequeno, nem cachorro grande, não tem Não. essa... Porque o pessoal fala que Por causa do cão hormônio. castrado engorda. Tem a ver com essa Ah, de questão. engordar? É, Você e tem aí a ver o- com hormônio? Não tem, né? A questão cardíaca, não. Tá. E o oposto? Eu perguntei se a obesidade tinha alguma relação com problemas do coração, mas e o oposto? Cães atletas também tem uma correlação como nos humanos, que tem menos não. problemas? Ou Na não? verdade, assim, o cão atleta, ele vai ter uma frequência cardíaca mais baixa, Tá. né, do que o cão que não é atleta. E eu sempre digo para todos os meus pacientes, coração que bate menos vive mais. Então, eu vejo todos os meus pacientes cardiopatas que têm a frequência cardíaca mais baixa, normalmente a doença cardíaca, ela progride um pouco mais devagar. É que você tá falando por causa dos jogadores de futebol, por exemplo, né? Que tem morte súbita no campo de futebol. Não, porque o pessoal fala, não, faz bem pra saúde você praticar atividades físicas, pro coração Sim, tem que e tudo mais. fazer. Pro cachorro é a mesma coisa. O cachorro normal tem que E fazer. pro gato, obviamente, também tem uma atividade, subida, Sim. você tem enriquecimento ambiental também, Sem dúvida. proporciona que ele tenha uma vida melhor e o Sim. coração mais saudável. Com certeza. Tá. É que o gato não vai ter a mesma doença comum do cão, né? O cão a gente fala da doença da válvula mitral, né, Flá? O gato a gente vai falar mais uma hipertrófica, né? Sim. Que seria quando você compara com alguém que faz muito exercício, você acaba aumentando, né, a parede do coração. Tá. Então, são coisas diferentes. Também o gato diferente. não é igual. Tá. E um cão que é atleta, ele tem então uma frequência cardíaca menor, né? E menor quanto? Ele tende a ter. Tende a ter, sim. É que depende, tem muitas do tamanho, depende do tamanho do animal, mas você pega um galgo, né, que vai, o cachorro que mais Uhum. se assemelha aí a um atleta, né, faixa de uns 90 batimentos por minuto, né. Olha, Uma você tá falando frequência isso boa. pra ele, que trabalha com agility, você tá falando que não é... Veja bem, hein? Tá, então tá Pra na mim são hora. os border É isso que eu ia collies. falar. A sua louca. A caixa... Mas eu entendi o que ela quis dizer. Não, o cão, ele é o Parece o protótipo etíope lá, o keniano Exatamente. da maratona, né? Difícil fazer eco nesse cachorro, porque o peito dele é... Você diz os galgos, no Sim. Whippet. A caixa torácica tem alguma influência no batimento na frequência ou no formato do coração? Tem porque tem muitos pacientes que têm algumas alterações, né? No paciente normal, não, tá? No que tem um tórax normal, não. Mas tem algumas alterações que a gente chama de pectus excavatum, que o coração, o tórax, ele comprime o coração. Então, realmente pode causar... Mas é da raça ou do indivíduo? Do indivíduo. Do indivíduo. Do indivíduo. Já vi em Maltesa, já vi em Shih Tzu, já vi em Spitz. E aí, realmente, tem alguns que realmente eles sofrem com essa, né? Porque ele acaba comprimindo, o coração fica ali num espaço menor e ele também fica, a capacidade de enchimento dele acaba prejudicando, né? Então, Tá. você pode ter essas alterações, mas assim, se o paciente não tem essa alteração, só por ele ter uma diferença de tórax, não vejo problema. No normal assim, não é o problema, né, Flá? O problema é exatamente. na doença. E esses cães braquicéfalos Braquicefálicos. ou osso, sei lá, eles têm mais problema cardíaco? Na verdade, eles têm muito problema respiratório, né? Eles têm muito problema respiratório e depois o problema respiratório ele acaba virando também um problema cardíaco, né? Mas a priori, basicamente, é a questão respiratória mesmo, né? Então, dificuldade de colocar o oxigênio para dentro, né? Então, atrapalha bastante a qualidade de vida deles, né? Eles não equalizam bem, né, Flá? Não. Então... E cães que já sofrem de alguma cardiopatia, fazer caminhadas ou atividade física, não o atleta, mas ter uma atividade é bom, é ruim, é recomendado, não Olha, é? o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte, se o cachorro ele tá pedindo para passear, ele gosta e ele vai bem, eu não proíbo de sair, até porque senão o cão pode até, né, entrar numa depressão, entre aspas, ou até acelerar um processo de disfunção cognitiva, um Alzheimer canino, né? Então, eu acho que assim, ele tem que sair, ele tem que passear, e aí o tutor tem que ficar esperto. Não sair meio-dia, Não né? vai, Sim. exatamente, vai sair um pouquinho lá fazer xixi. Se o cachorro se cansa muito, passeia um pouco com ele, depois pega no colo, ou passeia mais vezes com passeios mais curtos. Horários mais fresquinhos, né? Exatamente. Então, antes ele dava a volta no quarteirão, agora ele vai até a esquina, mas ele tem que ir, ele tem que sair um pouquinho também. Não privá-lo não da vida, privá-lo. né? Porque cachorro é assim, você fala, viu, você é cardiopata, ele continua lá, abanando raba. Quem às vezes fica extremamente
desesperado é o dono, né? É o tutor. Então, lembrar que o cão, ele continua ali levando uma vida de cão, né? Do jeito que ele gosta. A não ser quando ele tá numa crise. Ah, então, eu tenho sim, pacientes que estão em crise de Mas aí eles edema. nem conseguem Aí andar, eu falo, né? não, tem uns que vão, pior que vão. A Missy, tadinha. Exatamente. A Missy- Então, tem pacientes que mesmo estando em edema, eles têm vontade de passear, eles têm... Então, aí a gente pede, olha, até ele sair da crise, Uhum. ele melhorar o padrão respiratório, parar de tossir, evita, né? E depois volta o que ele estava acostumado a fazer, e vai sentindo, né? Vai sentindo como é que ele se comporta. Legal. Bom, vamos falar um pouco então do início dos problemas, né? Quais são os primeiros sintomas que uma pessoa que está em casa assistindo tem que se preocupar, tem que observar ou já tem que procurar um cardiologista, porque pode ser alguma coisa? Olha, o principal sintoma é o tutor chega em casa, o cachorro vai fazer uma festinha e já começa a engasgar. Começa a engasgar na festa, fazendo festinha, né? Então, muitas vezes ele ainda não engasga quando ele está em repouso. Então, o primeiro sintoma é esse, está fazendo festinha, ou quando você percebe que mesmo numa situação que ele não deveria estar ofegante, ele não está passeando, ele não está calor, e ele está lá, respirando de boca aberta, ofegante, né? Então, assim, a minha percepção é que a maioria dos tutores que chegam tem esse tipo de sintoma. Claro que assim, quando já é uma coisa mais avançada, a gente já tem outros tipos de sintoma. Pode ter desmaio, né? Pode ter Língua roxa. Exatamente, cianose. Então aí já é uma doença mais avançada. Mas o início mesmo, eles até acham que é de emoção que ele engasgou, né? Mas tem que ficar... É claro que tem muitos pacientes que têm o colapso traqueal. O colapso traqueal também, na hora que ele faz a festinha, ele tem o colapso traqueal e também tem tosse. Isso que é a importância dos exames. Então, você já tem um paciente que já começa a ter esse tipo de sintoma. Ele só tosse quando faz festinha. Às vezes eles acham que é até psicológico. Ele fala, é psicológico. Tem que levar, fazer o exame. Se no eco não der nada, ok, não é cardiológico. Mas a gente ainda não pode dizer que é psicológico. A gente ainda tem que fazer Investigar o teste mais, da traqueia, né? Então... E tem exames preventivos? As pessoas deveriam fazer alguma coisa preventiva? Preventivo não, eu acho que é de rotina. Eu acho que um paciente como a gente... Eu não, né? Mas sei lá, os mais idosos, assim, que vai... Não no meu caso. Não no meu caso, mas assim, né? A partir do, sei lá, tem que fazer até colonoscopia, esses exames aí agradáveis. Mas eu acho que sim, fazer exames de rotina. E lembrar o seguinte, se você está desconfiando de um problema cardiológico, o eletro ajuda super, mas ele vai mostrar ritmo. A anatomia do coração é o ecocardiograma. Né? Então, às vezes as pessoas falam, eu vim fazer um eletro. Por quê? Porque meu cachorro está engasgando. Tá bom. E eco não é tão comum de achar, de fazer. Hoje é. Qualquer clínica, eu tô lá em Cotia, lá em Bu vai ter? Vai. Hoje já tem. Porque aí eles chamam, às vezes, profissionais que vão até lá com o aparelho. Ah, tem eco volante. Tem eco volante. É ótimo pra gente que tem laboratório. E você falou fazer o check-up a partir de qual idade? Flá. Uns 6 anos. Eu Você acho vê que como tá. 6 anos. Anual. Na maioria das raças, com exceção do Cavalier King. O Cavalier King é um... Nasceu, faz exame. Eu já peguei paciente com 2, 3 anos de idade, já com doença valvular mitral. Com 2, 3 anos de idade. Você acha que é a raça que mais Só aparece Cavalier? com esses... O Cavalier De todas as raças, só Cavalier. O galgo também, a gente chegou a fazer Qual um galgo? estudo. O galguinho, o Itália? O Whippet. Isso tinha mais. A gente chegou a fazer um estudo, porque a gente começou a ver que a maioria dos Whippets tinham, né, a degeneração um pouquinho antes dos outros cães. E a gente, na verdade, foi uma observação mais nossa do que um trabalho em si. Mas não tem literatura nenhuma isso? Não sei te dizer em relação à literatura. Agora, do Cavalier King, sim. Tá? Mas o galgo também é um animal que eu vejo bastante degeneração na válvula um pouco antes do que as outras raças. E o maltês também. Já peguei maltês de 6 anos, assim, com uma válvula que você fala, nossa, tá muito degenerada. Quando chegar com 7, 8 anos, ele já vai estar na doença avançada. E hoje tem um monte de pets não convencionais. Eles também vão lá. Você estava falando, eu lembrei agora da cobra. A gente fez um trabalho, inclusive, com as Os outros cobras. pets também têm esses problemas e vocês fazem eco neles? A gente faz coelho, né? Flá, a gente faz bastante. Porquinho da Índia, coelho. Porquinho da Índia.
Porque da Índia faz, porque às vezes eles têm muito tumor, né? Né? De adrenal, assim, às vezes, e aí precisa operar. Então, os pré-cirúrgicos, a gente faz mais nos não convencionais por conta de pré-cirúrgico, né? Que aí sim, o eletro é extremamente importante, né? Pra gente saber como é que ele se comporta ígido com a sua doença, mas ígido sem o anestésico, e como é que ele vai se comportar durante uma anestesia, né? Então, a gente sempre fala da importância do eletro. E a gente chegou a fazer, né? Naquelas cobras. Que marca era aquela cobra, Flávia? Corn snake. Corn Corn snake. snake. Uma graça. Bonitinhas, né? Rápidas. Rápidas. Frequência cardíaca bem baixa. Né? Nossa. Peraí, chega uma cobra lá como? Como é que vocês manipulam? Chega na mala, né? Às vezes, no laboratório. O padrão é a caixa plástica. Mas mala é o dono. Mas não, a mala. Não, Que mala? Porta-mala? Não, mala. Mala. Tá bom. Mala. Tem uma... E aí abre a mala e sai a cobra. Tranquilo. E quem que pega? A gente que tá lá, quem tiver... E a cobra não Quem tiver coragem. Tem uma cobra que vai sempre, uma... Lá na cara, assim, é mais no raio-x e no ultrassom que tem os não inclusive, essa convencionais. cobra, ela abre a porta da casa do dono. Deve ser sensacional, né? Nossa. Ela abre a porta. Bacana. Dá um rolê, acho que ali no... Eu fico pensando em alimentar, né? Porque tem que alimentar pra ela não perder o estímulo com o ratinho vivo, né? Uhum. Ah, mas... Tudo bem, Tudo biotério, bem, né? normal. Mas a questão é... Tem, O ratinho com pouco sódio. Tem, pavão. Foi um pavão lá também. Não, mas ainda na cobra, tem técnicas de conter, de controlar. Porque mesmo as não peçonhentas, elas mordem ali, né? Elas atacam, enfim. Nunca aconteceu nada? Vocês estudaram um pouco sobre isso ou vai na raça mesmo? Vai na raça. Não, nunca teve nenhum acidente, nunca teve né? nenhum acidente. Tem mais com o pincher, na né? verdade tem... É verdade, tem mais morte é o pincher. A cobra vai bem. Cobra vai bem, tranquilo. O pincher também é um pet não convencional, né? E é engraçado que o dono... do pincher. Tadinho. E o dono... Às vezes eles falam, né? Como é que vocês fazem com o pitbull? A gente fala, pitbull ronca, né? Ele ronca. Então é muito tranquilo. O pincher, porque é pouco cachorro para muita mão, né? Então, e é um cachorro mais delicado, né? Uhum. Então você precisa não pode aplicar a mesma força. Né? O pitbull não. O pitbull você deita, ele acha lindo, né? É diferente. O pitbull é estigmatizado, mas é baita dó. O pavão foi lá. O pavão também foi. Foi o pavão. Bonito. E o tutor, assim, não pode... fazer um não eco? podia nem tirar foto. Não, ele foi tirar sangue. E o que mais que ele foi fazer? Você lembra, Flávia? Acho que tinha raio-x também. Acho que foi fazer raio-x, né? Chegou uma pomba uma vez também, né? Uma pomba. Uma pomba. Porque uma senhora atropelou a pomba. E aí ela chegou desesperada na pomba, querendo fazer uma tomografia. Eu falei, a gente não faz tomo aqui, né? Então, o que dá para fazer? Olha, para a senhora, vamos ter hoje o raio-x, né? Na pomba. Mas não dava para ela. Eu falei, a gente não consegue ver, né? Na pomba. E aí ela queria internar a pomba. Enfim. A pomba da rua. Pombas. Então, hoje a gente tem... O que deu? O que aconteceu com a pomba? Não, a gente não viu nada no raio-x. E no fim, ela levou a pomba embora. Tá. Mas não é o comum, né? Na cardio não. Na cardio é mais na cardio é mais cães cães e gatos. E coelho, né, Flá, para fazer... mas é bem pouco também. Tá. E quais são as doenças... A gente estava falando um pouquinho, mas vamos falar quais são as doenças mais comuns. Então começou a perceber esses sintomas, engasgo, nos momentos de um pouco mais de alegria, de excitação, e aí foi procurar ajuda, e aí o que costuma aparecer? Na verdade, a doença mais comum é a doença da válvula mitral, né? Então, a válvula mitral, ela tem a função de porta, né? Como se fosse uma porta. Ela se fecha, né? Na hora que o ventrículo vai bater e jogar o sangue para a aorta, para o corpo, para oxigenar o corpo. Só que como essa porta não está fechando direito por causa dessa degeneração, o sangue acaba voltando na contramão, né? E aí, tudo vai depender da quantidade de sangue que está voltando na contramão. E aí, isso que vai nos guiar nos sintomas, né? Então, se você tem uma grande quantidade de sangue voltando, né? Você vai ter um remodelamento do átrio e isso vai começar a dar já os sintomas, né? Então, tem muitos pacientes que têm lá um sopro discreto e não vão ter sintoma, não vão ter sintoma nenhum, né? Então, ou se tiverem sintoma de tosse, não é cardíaco. Isso vai piorar, né? Vai. Então, tem como melhorar o sopro, tem? Não, muito difícil, muito difícil.
Ou mantém ali ou piora. O ideal, quando a gente vai fazendo acompanhamento, você pega um paciente que tem um sopro discreto. Você vai acompanhando. A gente vai, normalmente, o paciente que sempre vai lá comigo, eu vou fazendo as análises. Eu falando, ó, você veio 6 meses atrás, tá assim. Você veio, tá assado. Ah, evoluiu. Não evoluiu. Então, é muito bacana isso, você fazer o comparativo do exame anterior para saber se a doença está progredindo ou não. Eu já peguei vários pacientes que eu faço assim, por 6 meses, a cada 6 meses, está lá 1 ano, 2 anos com o mesmo soprinho, discreto, não evolui. Né? Mas não evolui porque seguiu as recomendações? Não evolui. É um sopro inocente, como se fala na medicina humana, e ele segue com isso a vida toda. A válvula não progride a degeneração. É com estetoscópio ou já é com eco? Esteto. O sopro, a ausculta? Não tem, o esteto. É mais fácil, então. Que também precisam voltar a ensinar, né? Na faculdade. O esteto, que a gente ausculta. O soprinho discreto, às vezes, é difícil a gente auscultar, até porque o paciente, às vezes, está respirando muito de boca aberta, a gente pede para fechar, mas às vezes não é tão simples. Você pega um braquicefálico que respira, você escuta todas não as... consegue escutar. Você não, ele só ronca, então você não consegue auscultar direito. Né? Aí você vê no eco. Então, assim, o ideal são as duas coisas. Você auscultar, para você já ter uma ideia do que você vai ver. Se você conseguir que o cachorro durma, no teu caso, e auscultar ele, é melhor? Se ele tiver, sim, se ele tiver tranquilo, é bem melhor. Tem tutor que fala, vou comprar um esteto, doutora. A gente fala, tudo bem, você pode até comprar, mas assim, talvez, né, só isso não resolva, a gente precisa de um acompanhamento. Mas geralmente eles são bem fiéis, né, ao retorno. Sim. Porque isso é muito importante. Isso que a Flávia falou, esse acompanhamento, uma vez diagnosticado, precisa desse retorno periódico. Eu tenho uma pergunta boa, que acho que vai tirar dúvida de muita gente que está em casa. Às vezes, vai fazer um exame de check-up, e aí faz o eletro, e aparece com muita frequência lá, arritmia sinusal. E aí o dono fica louco. Ai, meu Deus, eu peguei o exame aqui, deu isso, e o que é? E fica desesperado. Né? E aí, vai na consulta, o médico fala, não é nada, isso é normal. Explica isso pra gente, pro pessoal que tá em casa, acho que é uma dúvida boa. Muito na verdade, a arritmia sinusal, ela é fisiológica nos cães, né? Então, tem cães que vão ter mais e cães que têm menos, né? Então, normalmente, os braquicefálicos, eles têm uma arritmia sinusal um pouquinho mais pronunciada, né? E isso não é um problema. O problema é quando essa pausa, ou seja, o que é arritmia sinusal? Então, uma hora ele está batendo numa frequência, depois ele muda e ele vai alternando entre mais alta e mais baixa. O que não pode, na verdade, assim, que a gente tem que ficar atento, é quando essa pausa ela é o dobro do valor da anterior, né? Então, você está ali uma frequência mais ou menos de 60 batimentos por minuto. Então, até 110, a gente ainda considera dentro da arritmia sinusal. Acima de 120, a gente já consideraria uma pausa, né? Aí sim, já tem que fazer uma certa investigação para ver se não é algum problema, tá? Principalmente na anestesia, tá? E aí, então, isso me lembrou de uma outra coisa. Essa variação de frequência cardíaca, então, normal ali, 90, 100, enfim. Mas o que é... Quanto que é o mínimo possível para um cão muito relaxado ou um cão atleta? E quanto que é o máximo possível para um cão em exercício intenso? É que, assim, isso varia muito, né? Então, por exemplo, varia muito. E tem pacientes, foi o que eu te falei, tem pacientes que tem frequência mais baixa, mesmo em situação de estresse, né? E tem pacientes que estão lá com 150, 160 de frequência, né? Então, varia muito. Eu pego pacientes, por exemplo, eu pego um pincher estressado no exame, dá 200 de frequência. E não necessariamente ele tem um problema, mas ele teve uma descarga adrenérgica ali que levou... Então, a frequência cardíaca, ela varia muito, né? É claro que, assim, o que a gente tem que observar é em que situação aquilo está acontecendo. Então, por exemplo... O cachorro tá lá, nervoso, querendo sair da mesa com frequência 60, já acendeu um alerta para mim ali. Não tem que estar 60. É melhor 200, né? Eu esperaria, exatamente. Então, aí a gente abre mão de mais um exame, que é o Holter. O Holter 24 horas é uma ferramenta que eu tenho usado muito nos pacientes. Porque aí eu vou conhecer exatamente o dia a dia dele. O dia a dia dele. Então, hora que ele tá dormindo... E onde ele não arranca? Onde fica? Ele destrói? Na verdade, teve um que entrou na piscina com o Holter. Que legal. O Golden entrou na piscina com o Holter.
Mas onde vai no corpo dele, pra gente saber? Aqui atrás, no dorso. Aqui. No dorso. E aí a gente prende os eletrodos e coloca o holter aqui atrás e eles ficam 24 horas. Olha, eu já tenho contabilizado ali mais de 100 holters que eu já coloquei. E eles deixam, viu? Eles deixam, eles ficam. Não, o tutor geralmente separa, né? Se tiver dois, mas Se ficar uma brincadeira... o legal é que, na verdade, ele tenha o dia dele normal. Porque eu quero ver a frequência cardíaca dele brincando, a frequência cardíaca dele dormindo, né? Então... mas o dono tem que supervisionar. Tem que supervisionar. Então, ele tira o dia... Ou vai para a piscina, ou vai morder. Exatamente. Vai enganchar na cerca. Mas, assim, a frequência é muito variável. É muito variável. É difícil te falar, sabe, Agora, a gente vê um cachorro que sempre teve arritmia sinusal, por exemplo, e aí chega pra você e já entrou num ritmo sinusal, opa, mais taquicárdico, mas você já começa a Exatamente. acender uma luz, entendeu? Porque é um paciente que você conhece, você precisa conhecer o seu paciente. A cachorrinha que mora comigo, que é da minha esposa, agora é nossa, enfim, a Liv, é uma atleta, é uma border collie, e corre, faz stand-up paddle, faz um monte de coisa, é atleta. E a Marina, minha esposa, me conta que as primeiras vezes que ela foi fazer elétrico, o pessoal se assustava, porque era 54, 56, e é assim até hoje. Eu tenho uma paciente assim também. E ok. Eu fiz o holter, né? Normal. Na verdade, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que fazer o eco, para ver se essa bradicardia, entre aspas, não está dilatando o coração. Se for uma coisa patológica, o coração você vai começar a medir o tamanho do ventrículo em relaxamento e na contração, são medidas do eco, e você vai fazendo essas comparações a cada eco. Se você vê que o volume do coração está aumentando e a capacidade de contração está diminuindo, é porque aquela bradicardia não é normal. Então, esse é um jeito de você também saber. Você vai fazendo esse acompanhamento, né? Outras coisas, você vai pesquisar outras coisas. Causas de bradicardia, distúrbio eletrolítico, você vai pesquisar um hipotiroidismo. Então, você tem que, antes de você falar que o cão é atleta, você tem que realmente tirar tudo isso da frente. Sim, avaliar Exatamente. Difícil um border collie ser hipotiroideu, mas... Bom, e a gente tá falando das doenças. O que mais que costuma aparecer? Olha, normalmente... Nos filhotes também é importante falar, né, Flá? Que você tem pego bastante? Não. York mais? Ou não tenho pego bastante, mas tem as congênitas, né? Em filhote você vai pegar congênita. Você não vai pegar uma doença valvar num cachorro jovem, né? Então... E o verme no coração? Tem muito? Não, olha, na minha casuística eu não pego muito. Mas, porque a Ascar falou, Rio de Janeiro. Eu tenho amigos que trabalham lá. Minas. Também do litoral aqui em São Paulo vai pegar mais. Litoral norte, né? Talvez. Sim. E aí, como às vezes é mais precário, né? O acompanhamento, né, dos pacientes ali é mais difícil, você não tem tanto lugar. Tem, a gente já pegou, mas é muito baixo, né, Flávia? Mas, por exemplo, eu tinha... essa paciente minha que tinha... ela convivia com outro cão que veio do Rio de Janeiro. E aí, como o mosquito tá aqui, pegou, entendeu? Então, se você tiver um cão com girofilariose perto... É tipo a leishmaniose, né? Exatamente, vai pegar, entendeu? Então, assim, via de regra, eu falo para todos os meus pacientes, faça prevenção. Sim. Faça prevenção contra a girofilariose. Né? Hoje tem medicamentos aí no mercado que você já faz para pulga, carrapato, já usa. Isso é muito importante. Se você vai para praia, sempre vou... Não, gente, não bobeia, porque isso aí realmente é muito importante. Tem uma vacina, né? Que tem no Rio e aqui não tem. Então, tinha, né? Não, tem a vacina, a ProHeart. A ProHeart, mas aqui você não acha. Na região de Cotia você não acha. Tem uma amiga minha que era carioca e às vezes ela vai para lá. Ela comprou no Rio a vacina. Aqui ela não achou. Então, acho que a Tati estava me falando também que não estava encontrando. Então, a Tati tinha saído do mercado, então ainda existe. Mas... como a gente não tem lá, eu prescrevo, peço pro tutor fazer. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Peço pro tutor fazer e aí ele vai no clínico, Tá. Bom, vamos lá. Fez os exames, viu lá os sintominhas, aí se preocupou, foi fazer exame, pum, diagnosticou, tem mesmo. O que é para fazer? É para desesperar? O que muda na vida do animal, na vida da família? O pessoal deve ficar meio assustado, né? Mas o que muda de verdade na prática? O que você tem que pedir de mudança de rotina? Isolar primeiro, né?
Se você tiver mais cão. Não, isso tá Você fala falando na Diro? Não. Ah, tá, no Ele- coração? Então ele fez lá, viu os sintomas, fez os examezinhos e percebeu que tinha alguma doença ali, né? Muda muita coisa, porque a pessoa fica desesperada. Acho que o cachorro vai morrer na semana seguinte, O né? pessoal, porque muitas vezes eu tenho muito paciente que eu recebo para fazer exame pré-anestésico, que ele tá bem, ele não tem sintoma nenhum, porque a cardiopatia também pode não demonstrar sintoma nenhum. Uhum. E aí fala, nossa, ele tem um problema de coração, ele ia só limpar o dente, né? E acaba passando com a gente. E eles, nesse caso, eles acabam levando um susto mesmo, porque não era o esperado. É. Né? Não era queixa Não dele, estava né? investigando. Exatamente. E assim, o que vai mudar de rotina é o seguinte, se o paciente for tomar medicação, as medicações são para o resto da vida, né? E são medicações que normalmente são a cada 12 horas. Então, isso tem que caber na rotina do tutor, né? E também em relação a preço. Algumas medicações não são baratas. Então, eu sempre explico pro tutor, começou, não para Não pode mais, parar. não vai parar. Vai sempre comer alimentação para cardíaco. Oi? Vai comer sempre alimentação para cardíaco. Não Às vezes não no necessariamente. Não, início. no começo não tem necessidade. Você só vai entrar com a ração E nunca vai no regredir? estágio bem final. Não. Não tem Ele- nenhuma cardiopatia que regrida. Tem algumas em gatos, mas é por causa secundária. Por exemplo, você pega um gato com hipertiroidismo. Aí sim. Ele vai lá e faz uma hipertrofia do ventrículo. Se você melhora o hipertiroidismo, teoricamente, ele melhora a questão, né? Então, mas a doença, se você falando de doença valvar mesmo, o sopro, normalmente ou ele vai ficar estagnado, né? E você vai acompanhando, ou ele vai Evoluir. evoluir. Eu tenho muitos pacientes que, assim, chega uma hora que toma o quê? 7, 8 medicações de manhã, 7, 8 de manhã, 7, 8 à noite. E Quando ainda come ainda ali- tem e que ainda tomar à come tarde. alimento. Aí já tá com alimentação específica. Aí são pacientes que realmente... E chega uma hora, né, que por mais que a gente faça tudo, todas as medicações disponíveis no mercado, Mas aí já é chega uma velhinho, hora né? eles já começam a ficar vezes não. refratários ao tratamento. Tá. Né? É. Às vezes não Então, vai- até quando ele vai comendo uma alimentação normal e quando ele começa a comer uma alimentação específica para cardiopata? quando ele começa a fazer congestão, Congestão. fazer edema. Sinais de edema pulmonar. Daí sim tá na hora de mudar essa alimentação. Até se o paciente lá tem um sopro moderado, mas o coração não está aumentado, não tem, no eco a gente consegue ver os parâmetros. Saber se o paciente está para entrar num edema, né? Então, ainda mais se você faz esse acompanhamento, Uhum. né? Quando eu pego os meus pacientes, eu olho item por item do eco, né? Tem vários parâmetros e eu vou comparando. Ó, aumentou esses 2, mas esse aqui ainda tá Tá quietinho. estável. Às vezes já está na hora de eu mudar a medicação desse paciente. E seria melhor que desde o primeiro sintoma ele já mudasse a alimentação ou não mudar nada? Não precisa. O ideal é assim, vai comer uma ração sênior e depois, quando ele estiver num quadro bem avançado, mais avançado, com padrões de congestão, aí sim a gente entra com uma dieta mais restrita. É porque a ração específica. terapêutica também ela é mais cara, né? Então você tem que mexer na alimentação, mexer na medicação, né? Então tem um fator. E é importante, por exemplo, um dos primeiros sintomas que vocês mencionaram é justamente na chegada das pessoas em casa, que o cachorro fica um pouco mais Que você animado, adora, né? Que eu ansioso. sei, né, Gustavo? É. Que você fala que a gente tem que ignorar, né? Exato, Assim, né? Eu já exato. conheço. Não é que eu falo, é o certo. É o não certo, é nem sou eu, não tá sou vendo? eu, é o correto. Não É. tem nem discussão isso. Mas enfim. Chegar As em pessoas casa e entendem. não fazer festinha para o seu cachorro. Mas ok, as pessoas fazem, né? Então, Não, mas quando é cardiopata a gente fala para evitar. Então, isso que eu ia pedir. Então, assim, percebeu esse sinal, esse foi o primeiro sintoma, e levou e, de fato, constatou a doença, e começa o tratamento com medicamento e tudo mais, mas ainda tá no início, né? Vocês já pedem para fazer essas mudanças? E mais do que isso, os donos seguem ou não seguem? Eles entendem isso? Alguns manejos são muito importantes. A gente teve um caso, né, de uma paciente que já ficou com a gente lá internada. Dessa última vez, ela descompensou porque ela foi à praia. Ela viajou. Então, saiu da rotina. Saiu do... Entendeu? E aí a gente falou... Ela foi à praia com o cachorro. O cachorro foi à praia Viajou, com a Pegou dona, o tá? carro, Pegou o viajou, carro. é estresse. É um Isso é um cachorro que não está estresse. habituado a viajar. Então, até ia... Então, nesse caso, a Missy, não sei, acho que não, né? Não viajava muito. Não sei. Mas o manejo para um cardiopata é muito importante. Uhum. O manejo inicial nem tanto, mas assim, a gente fala, evite grandes emoções, evite o exagero, o excesso, porque ele vai liberar cortisol. E aí, a gente vai ter um processo que pode sim, ele pode entrar em edema.
inclusive por conta disso. Então, o cão mais ambientado, socializado, que frequenta todos os ambientes, não vai ter estresse. Vai poder viajar sempre, mesmo sendo cardiopata. Exatamente. Às vezes o que acontece muito, né? A pessoa tem um cachorro idoso e ela vai lá e pega um cachorro novinho. Filhote. Nossa, Isso, que muitas presente. vezes, eles acham que o cachorro vai adorar, mas o cachorro odeia, né? Lógico, Porque assim, você pensa, um cardiopata já velhinho, com dor articular, E vem um e vem, pentelho. exatamente, uma ala sem alça, subindo no pescoço dele, né? Então, eu recebo muitas, assim, pacientes que começam a descompensar, às vezes ele já tem ali o problema, o tutor não fez um diagnóstico, não fez um exame de Não rotina. vai estressar ele. E na hora que entra esse quinto elemento aí o cachorro começa a demonstrar sintomas. E eles perguntam, você acha que eu devo pegar outro? E a gente fala, não. Quando eu Nesse falava momento, não. só não, o pessoal fala, mas... Então o que eu falo? Faz o seguinte, ó. Primeira coisa, se coloca no lugar do seu cachorro. Não é muito legal esse exercício, mas nesse caso, se coloca no lugar do seu cachorro, tá bom. Agora imagina que você, com essa situação que o cachorro tá, mais velhinho, querendo ficar parado, talvez com alguma questão, alguma cardiopatia, agora vai trabalhar numa creche. Você acha que ia ser um bom negócio pra você? Você vai ficar o dia inteiro com criancinhas correndo pra lá e pra cá e você precisa tomar conta de todas. Se você achar que é legal, pega mais um cachorro. Se você achar que não vai ser tão legal pra você, é melhor não. Eu acho legal ter 2 cachorros. Não precisa Não, pegar incrível. o outro quando o outro tá... É isso, eles crescem É um juntos. estresse. Mas isso às Pega vezes... quando o outro tá no meio da vida. Mas tá né? bom. Já Eu tá com início 6 anos, peguei o outro, beleza. Até fisioterápico pro outro. Sim. Pra fazer o outro se mexer. Sem dúvida, sem Exato. dúvida. Aí pego, exatamente, eu pego Mas esses não casos. com o 14. Quando o cachorro não tá tão velho ainda e pega um filhotinho, faz bem. Sim. A gente vê que o Sim. pessoal fala, nossa, ele ficou mais animado, ele tava mais paradão e agora já tá mais animadão de novo Sem e tal, dúvida. legal. Agora, já velhinho é difícil. Sim. E o pessoal faz mesmo assim, né? Não, e o filhote vai exigir alguns cuidados que o idoso também está exigindo ali com a medicação, enfim. Então, como é que... É isso Tem que também. separar, controlar o ambiente também. É, o como é filhote que- vai ficar o dia inteiro em cima do outro. É isso, não Não, dá. você vai passear com um, o passeio de um é diferente do passeio do Lógico. outro, Um não vai tá aguentar. devagarinho, outro tá querendo Exatamente. puxar, A gente não correr. recomenda, não. Claro, cada um faz aquilo, né? Mas a gente sempre fala, agora ele Embora as precisa pessoas de não você. ouçam muito nessa hora, né? E vem um sofrimento muito grande, né? Mas eu não consigo lidar com o luto, com a perda. Então, às vezes, tem a sensação de que... Só que, às vezes, eles sentem a culpa depois. Porque daí eles falam, meu Deus, o que eu fiz? Porque agora eu trouxe, não foi bom. Então, quando pergunta, a gente fala, né? Você espera seria- mais um pouquinho, resolve o problema pra ter outro, Isso, né? porque um filhote vai exigir muita coisa de você, né? Então, inclusive custo, né? Pegar um bom adestrador. Eu imagino que outro manejo que deva ser importante, que eu vejo muito no meu dia a dia, é quando toca a campainha de um apartamento, toca o interfone, toca a campainha, o cachorro fica louco, né? Sim. Ele corre pra lá e pra cá, ele gira, ele late, ele fica... Nossa, parece que tá acontecendo um grandíssimo evento, é a Madonna na praia, né? É importante mudar isso? Olha, A que na gente verdade você tenta, não né? tem como, né? Não, tem. Não, você não... Tem como prevenir lá atrás e depois tem como mudar, mas sim. você acha que é importante? Seria, sem Seria dúvida importante. nenhuma. Qualquer gatilho, Sim. que Qualquer você- gatilho de... qualquer gatilho de estresse, excitação de máxima. excitação, sim. Tá. Seria muito importante. Mas, por exemplo, tocar um interfone, o cara vai te avisar que chegou. Você não tem como, nesse sentido, né? Ah, não, dizer. você tem como contracondicionar o cachorro. Sim. É isso que eu quero dizer. Entendi. Mas o cara que não treinou até os 12, Ah, 13 anos não vai treinar naquela hora. É difícil. Cardiopata no final do ano era um tormento, né? Não, mas é engraçado, quando eu vou dar palestra, eu coloco os motivos pelos quais é importante treinar desde filhote. E eu não lembro de colocar isso, eu vou incluir, porque é muito Sim, importante. a Pô, hora você que precisa chega ter um alguém cachorro na casa, educado, sim. porque um dia seu cachorro pode ter um problema, e fazer esse contracondicionamento lá depois de 10 anos, 8 anos, vai ser muito mais complexo. Sim. O cara não vai fazer. Tem uns suplementos que são calmantes. Meio natureba, mas são calmantes. Vocês utilizam alguma coisa assim? Olha, chega uma hora que a gente passa de um tudo, né? Mas efetivo mesmo, né, Flá? Não, quando Não. o cachorro é agitado e ele, por exemplo, se estressa com alguma coisa, é só, assim, são drogas mais pesadas. Eu não vejo assim, né? Eu já cheguei a passar algumas medicações, passo Mas não muda. passiflora e tal. Mas assim, eu vejo quando ele está, por exemplo, o paciente está com dificuldade para dormir, porque ele tem uma disfunção cognitiva, aí você passa uma melatonina, uma passiflora, ele fica legal. Mas quando está naquele auge do estresse, a campainha, que de repente é uma coisa que não segura. Vira água, não segura.
E por que tem uma diferença quando pessoas têm problemas no coração, os médicos recomendam que beba menos água, menos ingestão de líquido, e para os cães a gente não tem isso. O que muda? Por que não é tão importante? A gente até foi no HCOR hoje, estava conversando com os médicos. Foi uma pergunta que eles fizeram pra gente, né? Se a gente fazia restrição hídrica. Não faz, né? Eu acho que... Pelo menos recomendação... Não... Eu acho que é até difícil você fazer isso, até porque às vezes tem mais de um animal no ambiente, aí como é que você vai controlar isso, né? Então... Mas mesmo se fosse se a família tivesse essa possibilidade, não é necessário? Não, eu desconheço, assim, não, pelo menos em todas as recomendações que a gente vê, não vejo esse tipo de abordagem, Muito bom. Acho que a gente tem umas imagens, vamos dar uma olhadinha? O que vocês conseguem fazer? As imagens! Cadê as imagens? Imagens. Gabriel estava preparado para as imagens? Olha lá, Flá. Isso aí é o coração de uma paciente minha, a Prada, né? Então, a válvula mitral é essa que tá ali assim, né? Uhum. Que parece um cotonete, sei lá. Então, ela tá degenerada. Normalmente essa válvula, ela tem que ser fininha, né? Então, quando a gente fala de degeneração da válvula, você vê que ela é grosseira, né? Ela e aí, ela sendo mais grossa, ela não coapta bem, ela não fecha bem. E aí permite que o sangue volte para o átrio esquerdo. Não é para voltar. O sangue é para ir do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, tá saindo daqui de cima e retornando. Ele tá voltando na contramão. Tá. E aí ele começa a sobrecarregar esse AE, né? Que é o átrio esquerdo. Uhum. Então, normalmente, o átrio esquerdo, ele tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho do átrio direito. Então, você vê exatamente a diferença. E lembrando que o coração não é que é diferente no humano, tá, gente? Os átrios são para cima mesmo. É que aqui na imagem... Sim. Mas para quem estiver em casa, fala, nossa, o átrio é para baixo e o ventrículo... Não, é que no eco ele aparece dessa forma. Acho que o pessoal de casa deve conseguir ver bem, né? Tá grande a imagem. Não, eu não tô conseguindo ver bem nem a daqui. Pra ela vê bem. O átrio direito. Mas é difícil, então, vamos lá. Não, eu entendi que ela me falou que ali o átrio esquerdo tá maior. Sim, mas só pra mostrar, o átrio direito é a minha mão aqui, e aqui o átrio esquerdo é outro tamanho, cabe 3, 4 mãos, né? Tá, e aí o que acontece é que como não tá fechando completamente, então aí volta... que é a válvula, né, que é o problema. Isso. Em volta do aquela válvula que tem que estar mais fechadinha. Não, na verdade ela abre e fecha, ela tá aberta nesse momento. Mas ela tá com problema. Mas na hora que ela fecha, ela tá não consegue ela não fecha completamente. direito. Tá. Ok. Eu acho que tem mais imagens. Entendemos, vamos ver. Bom, essa é uma mensuração... do eco que a gente consegue, é aquela coisa que eu te falei, que eu fico comparando todo o exame. Eu preciso medir o tamanho do volume do coração. Então, essa imagem mostra dentro do coração exatamente o quanto tem de sangue dele relaxado e quanto tem de sangue dele contraído. E aí a gente consegue ver também a força de contração. Né? Então, por exemplo, no caso que você comentou do Border Collie, que tem uma frequência mais baixa, é aí que eu examino. Eu falo, olha, por exemplo, ali tá 5.6. Então, daqui 6 meses, daqui 3 meses, eu vou fazer outro eco. E eu vou olhar, tem que estar mais ou menos parecido. Não pode estar muito maior. Então, se tiver maior, é porque essa bradicardia está trazendo um problema para o paciente. E aqui tem uma arritmia sinusal. Sim. Né, dá para ver, porque cada espaço, é uma contração. Cada um desses é uma contração. Então, no eco, essas são informações importantes que a gente vê no eco, né? A gente vê o tamanho do coração, como que está a válvula, se os fluxos, né, a quantidade de sangue que está indo para a aorta. Vocês não fazem lógica domiciliar, né? A gente não. Às vezes já fizemos. Olha, eu já Porque fiz... com esses cachorros muito estressados, com esses gatos... Talvez fosse a solução, não fosse? Para alguns, sim. Para outros é pior. Porque aí, vocês que estudam comportamento, ele vai dizer, aqui, filha, você quer fazer eco em mim na minha casa, querida? Não, mas pro gato, por exemplo. Então, se você pegar ele, né? Não, mas o dono pega o gato. Mas às vezes... eu vou falar, eu fiz muito tempo de volante antes de ficar... Hoje eu só tô fixa só no Badlab. E o que acontece? Tem alguns exames, por exemplo, coleta de sangue, mensuração de pressão arterial. Acho legal fazer em casa. Mas tem alguns exames, por exemplo, o ecocardiograma, a gente tem a sala toda preparada para isso. Então, tem a luz ambiente certa, você tem o colchonete certo, você está na altura certa. Porque, assim, eu vou te falar, já fiz eco, assim, em cada situação, deitada no chão. A imagem não fica boa. A imagem não fica legal. Então, assim, eu, particularmente... Eu gosto de estar no lugar onde... técnica, né? Exatamente, para o exame sair bem feito.
Volta uma imagem anterior, Gabriel. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para ver se eu... Não sei se eu entendi corretamente. A arritmia sinusal, ela é preocupante quando a próxima é o dobro da anterior. Exatamente. Então, por exemplo, ali que está maior, mas a outra que vem depois é menor. Então, não... Quando quando a próxima passa, é maior, passa do dobro. passa do tá? dobro Passa da do anterior. Isso. Tá. Aí você tem que investigar. Tem cães Tá. que fazem Pode essas não ser nada, paradas. Pode não ser nada. Tem cães que fazem essa parada e não acontece nada. Foi o que eu te falei. Nós vamos medir o tamanho do ventrículo para ver se essas paradas estão causando alguma coisa. Tá bom. Eu vou fazer um holter para ver se essas paradas, de quantos segundos elas são. Porque muito dificilmente você vai pegar num eletro de clínica, com ele nervoso, dificilmente você vai pegar uma parada muito importante. Entendi. Né? Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu fiz um holter recentemente, eu peguei uma parada de 8 segundos. Você imagina, o coração ficou 8 8 segundos. 8 segundos. E no eletro eu não ia pegar. Eu vi que tava tinha uma frequência bem mais baixa. Mas 8 segundos, muito difícil você pegar isso no eletro. Mas é comum quando tem essa parada ser tão longa assim, de 8 segundos? ou é um Não, caso não bem é comum, já... não, já 8 segundos caso é aí muito, né? Sim, é muito, sim. É. Uma disfunção, o já é uma marca-passo disfunção. cardíaco não tá funcionando. Essas coisas que o ser humano tem de apneia do sono, os cachorros também têm? Os braquicefálicos às vezes Sim. fazem. É engraçado, né? Às vezes eles fazem... Normalmente o braquicefálico, eles tendem a fazer muita, Como que é? eu tinha comentado. Eu não vou conseguir. Agora eu achei Impressionante, você viu? O ser humano isso é perigoso, né? Que tem os caras usam a maquininha lá. É, o CPAP, BIPAP, né? o CPAP, é isso Nos aí. animais, não? Então, o que acontece assim, os pacientes que têm muita obstrução, eles têm um estímulo que a gente chama do parasimpático. E estimulando o parasimpático, a frequência cardíaca vai diminuindo mesmo. Então, tem muitos pacientes que têm bradicardia. Uma das investigações que eu faço, além do hipotiroidismo, é se tem uma doença crônica pulmonar. Às vezes Você o melhorando palato também, né? Exatamente. Mas como você age no cachorro que tem apneia? Essas apneia igual dos... Na verdade, a gente tenta melhorar, por exemplo, num braquicefálico, se ele tem um palato, né, Aumentado. mais Aí aumentado, aí vai fazer uma cirurgia para cirurgia. corrigir. Se ele tem uma estenose de narina, tem cirurgia para corrigir. Se ele tem uma bronquite, que a bronquite também pode fazer isso, vai tratar a bronquite, Se ele for obeso, vai tratar a obesidade. vai tratar a obesidade. né? Então, dessa forma a gente consegue. Né? Entendi. Bom, vamos ver a próxima. Acho que tem uma até melhor. Aí é quando o sangue mistura, né? Na Isso verdade, que assim, essa aí é a foto do átrio, né? é. O ideal é que fosse vermelho, tivesse vermelho, Uhum. tá? O sangue teria que... O sangue não, na verdade, a imagem tinha que A estar com a cor vermelha. Certo. Se aparece esse turbilhonamento que a Tá gente misturado. chama, que é esse azul com Uhum. amarelo, é o sopro. É o sopro. Então, aí a gente classifica o sopro de acordo com o quanto ele preenche do átrio esquerdo. Ah, Então, por exemplo, ele preenche o átrio esquerdo inteiro. Então, é um sopro importante. uhum. Um sopro discreto, ele vai pegar, você vai ver um azulzinho bem pequenininho no pontinho ali. Tem mais parte Exatamente. Então, avermelhada. assim você já consegue Então esse é um soprão. 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 Tá vindo até aqui embaixo. Pra ver É. pulmonar. Esse é um vídeo, será? Acho que não é um vídeo, não. Acho que é uma imagem. Tem um que é um É vídeo. um vídeo, Gabi? Não, É Tá. que acho que é mais legal. Tá. Tá de ponta Agora o pessoal cabeça vai entender. a imagem. Peraí. Vamos ver se dá pra gente virar. É porque é o ventrículo certo, só que não. Sai de ponta cabeça, imagem. Dá pra girar? É, as letras estão de ponta cabeça. É, É. só por Tem isso que eu sei, Brovete não é ali, pelo tô vendo. coração. Sim. Deu? Não deu? Problemas técnicos? É assim, Cadê gente. as faz imagens? parte. Põe na tela. Mas é complicado pro cara receber isso aí, nem sabe que lado que Gente, Não, é. é O verdade. leigo é complicado. Foi o Gustavo que passou errado, que eu passei certo. Sim. Opa. Vamos ver. Até mostrando, lá. né? Ah, O valvo ele abre, fechando, fecha. aham. Isso. Isso tá correto? Não, o átrio tá Não, tá aumentado. aumentado. Tá aumentado, a válvula mitral tá degenerada. Uhum. Né? É que ainda tá sem o color, que é aquele que mostra. Eu acho Sim. que deve ter um com color que acho que fica mais legal. Tem, né? O Gabriel já tá entendido Ele já sabe, do né? coração. Não, ele manja tudo. Ele vai começar, vai escolher as melhores imagens. Nossa, olha isso. É, soprão. Então isso é um soprão. É isso mesmo. Olha lá. Ah, e tem um vídeo.
Pelas cores também você consegue ver bastante coisa, né? Sim. O color, ele mostra a direção do fluxo, né? Então, você... E é interessante falar também para quem está em casa, quando vai pedir o eco, não precisa falar um eco com Doppler colorido, porque na cardiologia a gente sempre vai fazer o eco com Doppler colorido. É diferente do ultrassom abdominal. Uhum. Não é todo lugar que faz com Doppler colorido. Sim. Mas na cardio, sempre. Sempre. Todo ecocardiograma ele tem que ter o color, porque para a gente é extremamente importante. Né? Certo. Então, Bom, para diagnosticar cardiopatias é o eco, não é o cara. Não, você Não tem é o as eletro. Se alterações você tiver alteração no ritmo, daí é o eletro. Aí é Na eletro. verdade, os exames eles são complementares, Entendi. um complementa o outro. tá. Né? E outro exame muito importante cardiológico, que não está falando aí, mas que a gente faz bastante, é a mensuração de pressão arterial. Deixa eu fazer uma pergunta. Os testes genéticos ajudam a antecipar? Ou se você percebe, faz um teste genético e vê que tem uma tendência maior, tem algo a se fazer antes de aparecer sintomas? Olha, Essa já foi muita discussão, né? Se dava vasodilatador antes, se o cachorro tinha tendência a ter uma cardiopatia. ou arritmia mesmo, né? Principalmente Doberman, né? Que eles fazem esses testes. Uhum. Na verdade, assim, você vai saber. Você vai fazer o check-up antes. Não. Você vai Vai saber saber que ele que vai ele ter. tem o gene, que ele tem uma tendência de ter o problema. Sim, mas ele pode, obviamente, antecipar o check-up. Ele começar com 6 anos. Sim, exatamente. começar Você mais pode cedo. antecipar o check-up, Tá. sim. Mas você E vai é- acompanhando só mais de perto. Porque não- você só vai realmente tratar a hora que o paciente Que tiver. começar a ter Mas é bem remodelamento. idoso também, né? Volta o vídeo aí. Esse é um paciente meu, tutor. Os tutores mandam muito vídeos assim, doutor, ele tá respirando meio estranho, isso é normal? Não. Né? Isso não é normal. Ele tá em edema Mas pulmonar. qual a idade desse cachorro? Ele tem 14 anos. Tá, e essa posição É. da Ortopneica, cervical e tal, total, clássica. já é também, né, Sinal, um de sinal de alerta, né? Sinal de alerta. Esse cachorro não melhora, mas vocês conseguem dar uma condição de vida melhor, é isso? A gente tira ele dessa Tirei crise, dessa crise. né? Ele saiu dessa crise e tá tomando o quê? A Umas respiração 7, 8 fica- medicações a cada 12 horas. Você vê que a respiração é totalmente abdominal. Ó. Sim. Olha lá, você vê mexer. Uhum. Né? Então, às vezes, tem muitos pacientes que não têm tosse, mas tem esse padrão respiratório. Às vezes, a tosse não é em todos os pacientes, Uhum. né? Então, às vezes, o único sintoma é esse, é uma dificuldade respiratória. E tem alguma coisa assim, por exemplo, tosse é Ah, mais... vendo, né? Vamos ver. Se depois Essa é eu pergunto. tosse. Essa ela Tá. tá tossindo. Uhum. Tem volume aí? Não pode. Não Dá bagunça não dá comigo. bagunça com o nosso Ah, tá áudio bom. aqui. Tá, mas ela tá tossindo. Tá tossindo, Né? Tá. tá. Tosse aí, Flávia. Faz Pior que eu faz dublagem. eu faço muito isso nas consultas, viu? gente. Não, Ele faz fala pra gente. O pessoal fala Não, assim, você faz o na cachorro tosse. Daí ele falou assim, mas como que é a tosse do cachorro? Como é? Como é, Flávia? Puxa vida, eu vou fazer? Não, você Vai. faz, você faz na consulta, faz Tá. pra gente. Vê. Fingir que eu tô na consulta, hein? Tá. É assim, ó. É bem parecido mesmo. Mas chega a vomitar, não? Eles Não. fazem a mímica, A mímica do vômito. Sim, Eles fazem a mímica. tá. E a respiração totalmente abdominal. Sim. Tá chique. O que eu ia perguntar é o seguinte. Existem alguns relatos do tipo... Gustavo, ele só tosse logo que acorda, mas durante o dia não. Significa alguma coisa? Não, significa que tem alguma coisa. É. Tá. Eu vou te falar, tem pacientes que têm o coração enorme e não tem sintoma. E já tinham que estar sendo medicados. Tá, então, se acontecer do cachorro só começar a tossir só pela manhã, logo que acorda, Tem que levar. tem que levar Tem que pra levar. fazer. Tá, Tem que E levar. não necessariamente é um problema cardíaco. É, mas bom. tem que É levar. Mas tem que para levar. fazer um diferencial. tá. Outro que falam, eu percebo que é mais se faz muito frio ou muito calor. Também é algum sinal de alerta? É que, na verdade, o que acontece? Eles não falam. Ou na né? mudança de temperatura, sei lá. Exatamente. Tem cães que eles Como eles são não falam? alérgicos, né? Eles falam, Tem cães que são alérgicos, né? Que tem bronquite. dependendo da época do ano também piora. Eles pioram também. Tem muito cachorro também, que nem eu agora, É. tossindo por conta de tempo seco, Tá. né? Então, Então, Nem sempre a tosse é nem alguma coisa. sempre a tosse é por isso Mas você de tem qualquer que, forma você tem tem que fazer o observar. exame. O problema é quando o paciente é cardiopata e tem um problema pulmonar e tem um problema de traqueia, porque aí realmente o sintoma é o mesmo, né? Então a gente tem que fazer
uma investigação muito maior, né? Fazer vários exames para a gente tentar descobrir se essa tosse é de origem cardiogênica ou se essa tosse é de origem pulmonar. Tá. Se a gente pegar uma população de cães de 8 anos, né? Que deve estar começando a... Quantos por cento já teria algum problema cardíaco e nem sabem? Ai, é difícil saber em porcentagem, mas eu vou te falar que a maioria tem. É muito difícil eu fazer um eco e não ter nada. Nada. Não Ele ter pode nada. não ter sintoma e não evoluir, mas ele vai ter uma válvula que já está... Ou um soprinho discreto. É muito difícil Então, dar um eco todo normal, mundo que um tem laudo de eco cachorro normal. Sênior Tem que fazer fazer. check-up Tem que cardiológico. fazer. Tem que fazer. Que louco, ninguém faz. Quanto por cento Até faz? que eles fazem, sim. Mas faz quando já tem um sintoma. Agora Não tá é? melhorando um pouco a coisa do check-up canino, né? Assim, mas Até porque muitos a gente descobre porque vai limpar o dente. Às Porque- vezes nem tá indo pra ver o coração. Tá indo porque Então, vai limpar ninguém a tá indo boca. por causa do coração. Porque todo mundo é otimista, todo mundo é... Ah, é sim. verdade. Não, tá indo. Os que vão é porque já tem algum sintoma. Os que descobrem é porque não tem sintoma e estão indo pra Mas fazer por uma que os limpeza de. clínicos não falam pro dono, ó, chegando em tal idade você tem que fazer check-up? Eu Ou falam, acredito você que acha? eles Acho que estão falam, começando a sim. falar. acho que estão Sim, começando a sim. falar. Eu acho que eles pedem, Eles inclusive pedem, aí sim. eles pedem inclusive os volantes que vão até a clínica para fazer Sim, um check-up. Eu acho que até que isso tem melhorado. sim. A gente Eles percebe pedem, que sim. é. Você falou dos dentes e tem alguma relação importante, né? Entre problemas odontológicos com o coração. Explica Ou de gengiva, né? de gengiva, então explica pra gente essa Na relação. verdade, o paciente que tem um problema, uma infecção de boca, né? São bactérias que estão ali, né? E essas bactérias, elas caindo ali na corrente sanguínea, elas podem... Você pega uma válvula que está já mais degenerada, que ela já está lesionada, principalmente as válvulas lesionadas, né? A bactéria vai se instalar ali e vai trazer muitos problemas para o paciente. Inclusive, também problemas renais, né? Muito problema renal por conta de boca, né? Que tem muito tártaro. Então, é importante. E não adianta falar, fazer. ele escova o dente. Ele vai tomar banho, ele escova o dente. Você escova o dente uma vez por semana? Não. Então, o cachorro, ou é todo dia, ou você vai escovar todo dia a boca do seu cachorro, e aí com uma pasta apropriada, enfim. Ninguém faz, porque eu tenho então. 8 cachorros, só que eu vou fazer. Então, que é o que a gente escuta. Tá bom, doutora, vai? Então vai. Então, hoje em dia, a gente também indica para fazer a profilaxia dos dentes no cão, a partir dos 4, toda uma vez por ano, né? As Tem meninas pacientes falam. que já com 2 anos é que depende. Tem uns que Tem acumulam mais raça tártaros, que... mais tártaro que outros. Então, Tem às uma vezes questão com 2 genética anos... também, né? Às vezes com 2 anos, pH da saliva, enfim, deve ter... Eu tive o Zeca no vira-latas. Você lembra do Zeca? Lembro. Ele teve que amputar o braço e tal, mas ele viveu, sei lá, 15 anos, nunca fez nenhuma. então. O dente dele parecia que tinha nascido ontem, era Então. incrível. É o que O eu ia te esmalte falar. branquinho, Na branquinho, natureza, perfeito. o cachorro nunca escovou o dente. Então, o que nós estamos fazendo de errado? Mas ele come o coco, né? Ele faz isso. A gente tinha um Come labrador. o Eu tinha, osso, eu é. tinha o osso. um paciente, um Vamos labrador. dar coco e osso. Ele ia com o coco na consulta. É ótimo. E aí o dente dele era impecável, porque ele sabia, não é que era quebrado, ele sabia como comer. Então, assim, ele toda vez era. E o fio dental ali já existia, né? Então, um cachorro extremamente qualificado, não precisava fazer, nunca fez. E era um labrador. E é muito comum acontecer ou piorar os problemas de coração por conta de uma má limpeza da boca? A gente- É uma causa importante? porque você fica, na verdade, com algumas enzimas alteradas, né? A gente faz exames, às vezes, pré-cirúrgicos em cães que têm um tártaro bem avançado, e você vê lá, às vezes, as enzimas hepáticas lá em cima. E aí ele faz a limpeza e isso cai. Então, óbvio que você vai ter um paciente como se ele estivesse sob estresse circulatório o tempo todo, né? Então, sem dúvida nenhuma, que é... Agora, a e muitas gente vezes entra eles na... param de comer também. E É. aí já tem a história da caquexia cardíaca. Aí ele não vai comer direito, ladeira abaixo. Então, vou deixar um recado para o pessoal que está assistindo, se estiver gostando,
de voltar, depois que acabar esse episódio, você volta, assiste um episódio, eu não vou lembrar exatamente qual agora, que é de odontologia veterinária com o Dr. Leon, foi um baita episódio. Muito Marco Antônio Leon, foi muito legal. Bom, ok, tem mais alguma coisa importante que a gente precisa falar de... que vocês acham que é? Eu acho que falar sobre as comorbidades também. Tá. Então, o paciente que eu sempre atendo, eles já são idosos, a maioria. Então, normalmente eu trabalho em parceria com outros profissionais também, endócrino, principalmente, nefrologista, porque normalmente eles também têm outras alterações, né? Então, e a gente sempre se comunicando, olha, eu fiz tal medicação, posso tirar essa, posso fazer essa, porque às vezes uma conflita com a outra. Porque o idoso tem muita coisa, né? Exatamente. Então, às vezes você tem o problema de coração associado a outras doenças, né? Então, é um desafio, né? E acho que lembrar que é importante o especialista. Né? Às vezes a gente acha que, mas eu tenho meu clínico, ele dá conta de tudo, até para o clínico, né? Não é que, ele vai para o cardiologista e não volta mais, não, porque ele vai ter todas as outras, né, doenças, a continuação da vidinha dele é com o clínico geral dele, né? Mas às vezes a gente precisa se preocupar. E o clínico indica? Então. Indica. Agora, graças a Deus, tá cada vez mais sendo... Porque precisa disso, Porque precisa. Mas a gente, às vezes, ainda pega gente, fala, eu quero passar com um cardiologista, mas meu clínico não indicou. Então, é importante insistir, né? Porque, assim, o clínico vai até certo ponto, né? Eu costumo trabalhar muito em parceria. Sempre quando eu recebo, eu pergunto, quem que é o clínico geral? E normalmente, terminando a consulta, eu mando um áudio para o clínico geral, explicando tudo que eu fiz. Por exemplo, se eu vi uma anemia, ou se eu vi um triglicérides aumentado, eu não trato. Eu chego para ele e falo, olha, tem uma anemia aqui, vou deixar essa parte com você, o triglicérides aí com você, só pontuo, e tem para todo mundo, e um ajuda o outro. Eles aceitam? Muito, aceitam. Eles gostam. Se a gente às vezes esquece de ligar, você boa, atendeu você deu um lá. atalho para eles, né? Sim. Ajudou aqui ali. Sim, com certeza. Deu caminho para eles, né? Bem legal isso. É porque ainda tem... O que a gente escuta que tem muito receio ainda de, vai pegar um cliente, vai perder o cliente. Gente, se você é bom... Ok, ele vai voltar com você, né? Assim, hoje a gente mesmo, cada um tem o seu médico. Não, eu não mudo, eu atravesso a cidade, mas eu vou lá. Então, assim, tá com medo do quê? Seja bom naquilo que você faz, né? Faça bem feito, que com certeza você vai ter o retorno. Ele vai voltar para você. Só não volta se você não fizer bem feito. Eu acho que não tem fórmula... muitos tutores que o problema é se você não faz... não sabe fazer, não indica, e depois lá na frente ele descobre que ele podia ter feito. Entendeu? Então, é pior, né? É pior. Isso talvez proporcione mais perdas de cliente do que... A medicina veterinária segue a humana, e é só a gente olhar como é que tá a humana para fazer acelerar o processo do lado de cá, né? Mas o que eu vejo na humana, eu não vejo essa integração entre os médicos, a não ser que você esteja dentro de um hospital. Ou dentro do mesmo... Exatamente, mas sistema, né? Às vezes a gente tem grupo. O tutor bota o cachorro no grupo, é o dono, né? O cachorro também tem WhatsApp. É o dono do cachorro no grupo, daí tem o dermato, o endócrino, o clínico geral. Isso você não vê na medicina humana. Sim. E a gente faz isso, né? A gente faz isso. A gente se comunica para não atrapalhar o tratamento do outro. Tem muito. Tem 2 celulares, ou não? Não, eu tenho um só, porque senão não vai dar... Vai estar a memória que você vai ter aí, um tera. Mas é verdade. Que é outra coisa que não tem tanto na medicina humana, né? Essa resposta imediata, inclusive, né? Que a gente é obrigado, às vezes, a fazer. Então, que eu acho que também precisa entender que nem sempre dá para fazer imediatamente, porque... A gente falou disso, acho que 1 ou 2 episódios atrás, né? Vocês acham que... Porque parece, pelo menos, a impressão que tenho, que o pessoal mais jovem que está estudando veterinária, eles parece que, não sei se não caiu a ficha de que é um médico também, e que ele escolheu essa vida de médico, né? E que muitas vezes essa troca de clientes, que o pessoal tem muito medo, troca de profissionais, né? Então... que o pessoal tem medo de perder cliente e tal, é porque o cara não deu um atendimento. Mas, ao mesmo tempo, o profissional tem a vida dele, tem marido, tem esposa, tem namorado, namorada, tem a vida pessoal, deve ter um momento de descanso, né? Tem? Então, essa é a questão. Qual que é a opinião de vocês? Porque tem gente que fala assim, não, cara, você escolheu ser médico e médico é isso mesmo. Você tá no meio da festa,
paciente vai ligar e você vai ter que sair, socorrer muitas vezes. Ele tem que falar, não, eu tenho que ter minha vida e eu atendo das 8 às 6 e aí se acabou. O que vocês pensam sobre isso? Como que vocês lidam com isso? A gente sempre passou o celular, né, Flá? Era uma coisa que lá Eu no sempre Badia a gente passo. falava, porque você primeiro é um pediatra a vida inteira, né? Quando você é um veterinário, você é um pediatra a vida inteira. Até que se prove o contrário, que eles vão começar a falar, talvez. Mas até, né, senão... Pediatra de bebezinho mesmo. Exatamente. E cardiopata. Né? Então, nesse como momento, você sumir. não tem como você sumir. Não é uma dermatologia. Existe urgência na dermato? Não vou dizer não existe, porque nem sou o dermato, mas assim, comparado com uma outra área, sim. né? Endócrino tem? Até sim, mas eu acho que um cardiologista, ele é um cardiologista, ponto. E a gente sabe quando o paciente E está está em lidando crise. com pacientes idosos. Exatamente. Muitos, né? O que eu acho, assim, o que eu faço, né? Eu dou meu telefone para todos os clientes e, assim, claro, chega à noite eu desligo, porque senão não para de chegar mensagem, né? Mas eu sempre deixo eu aviso todos os meus clientes. Você tem que ensinar o cliente. Olha, dificuldade respiratória, tosse, você vai para o 24 horas e passe o meu contato para o pessoal de lá. Uhum. Antigamente, na nossa época, não tinha tanto hospital 24 horas. Então, eu acho que esse negócio de você não dormir à noite... Hoje eu não passo esse tipo de problema. Porque... Tem pra onde ele correr. Uhum. Tem para onde ele correr. É Uhum. só você orientar. Se você não orienta, ele não vai saber. Mas se você orienta, ele vai saber. Dificuldade respiratória, eu tenho que ir para o hospital. Né? Então, e tudo bem. Ele pega, vai para o hospital, tira da crise e volta para mim. É isso. E aí o hospital vai entrar em contato comigo. A hora que eu acordar, eu vou olhar a mensagem. Ele não fica sem atendimento. Né? Então... Então talvez essa falta, essa reclamação de alguns profissionais vem muito mais de uma falta de comunicação e de orientação correta do que do problema em si, porque tem soluções. Não, e eu falo, olha, à noite eu não ligo o celular, porque senão eu não consigo dormir, entendeu? Tem dias que eu dou plantões de 13 horas, eu preciso dormir, né? Então eu falo, olha, se você não conseguir falar comigo, você não fica insistindo, você pega e vai para o 24 horas. E os sintomas são esses. Então, hoje, não tem esse negócio de falar, não deu para ir para 24 horas porque você não atendeu o telefone. Mas hoje tem tanto hospital. O cara já tem um protocolo. Já é a mesma coisa, o meu Exatamente. filho tá passando mal. O meu filho, eu não vou ficar ligando 2, 3 horas da manhã pro pediatra. Lógico. Ele não vai Você vai pro atender. hospital. Coitado. Eu vou para o hospital, depois eu vou comunicar, olha, aconteceu isso, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Então, eu acho que é tudo questão das coisas serem conversadas. Deixar né? bem alinhado Deixar antes. bem alinhado, exatamente. A maioria dos problemas, quando o tutor fica, às vezes, sem assistência, é porque ele não foi orientado. Exatamente. E ele tem que ser parte do processo. Desde o início. Então, eu vou te explicar. Olha, Gustavo, então o seu cachorro tem isso, esses são os sinais. Quando você vai correr? Quando acontecer isso, isso e isso. É essa parceria, né? Tem que ter parceria entre todos. Então, é uma equipe. Não dá para dizer... E também o tutor, ele merece, ele tem que ter o atendimento. Então, não dá para você dizer, viu? Então, é coração. Olha, vai tomar isso, isso e isso. Então, logo volta daqui 6 meses. Também isso não existe. Né? É um processo integrado. E a gente sabe disso, né? Mais velho do que sei lá o quê. Quando alguém entende o porquê da coisa, ele vai fazer. Né? Ninguém sim e não. Por que não? Porque sim. Então, eu acho que tem que mudar esta forma de olhar a medicina, né? Legal, acho que isso funciona para a maioria dos casos, como vocês comentaram, mas existem mesmo assim algumas pessoas mais desesperadas, que qualquer tossezinha já tá achando que o cachorro tá infartando, né? Então, como que vocês lidam com esse tipo de dono? Tranquiliza o dono, né? Na verdade, foi o que eu te falei. Eu oriento. Mas eu digo não de madrugada, o cara tá durante o dia, ele quer porque quer falar com você. Você tá lá nesse plantão, um cliente atrás do outro. Na verdade, assim, o grande problema do celular é que as pessoas acham que a gente manda vídeo, manda não sei o quê. Claro, aquele vídeo era muito claro. Mas tem coisa que a gente não consegue. Como eu tô sempre... Essa foi uma das opções que eu fiz. Uma das opções que eu fiz de ficar sempre fixa num lugar e não ficar rodando. É exatamente isso. A pessoa sabe onde vai me achar. Então, ele liga e eu falo, eu estou aqui no Badlab, você pode vir aqui. Então, eu não fico resolvendo por telefone. Eu falo, você vem aqui. Mas se for importante, ele vai. Laboratório ou um hospital? Laboratório. Agora a gente está com centro cirúrgico e internação.
Não, e tem consultas. A gente faz consultas de especialidade. Né? Então lá não tem clínico geral, é só consulta de especialidade. Especialista. Da especialidade. Eu mando vir. Eu prefiro olhar do que ficar resolvendo por telefone. Vocês fazem um pouco de clínica, um pouco de cirurgia, um pouco de exame, tudo junto. E a gente fez uma internação agora que é específica, não é uma internação para lotação, mas é uma internação mais para casos que precisam de uma nossa atenção. demanda, né? Para a demanda dos especialistas, na maioria das vezes. Bacana. Muito bom. Bem bacana. Tem um amigo meu, só para encerrar, tem um amigo meu que ele se formou médico, ele não queria essas urgências. Ele era um baita aluno, inteligente, até foi inteligente. Ele virou reumatologista. Olha aí. Já tem só uns caras mais geriátricos, que a doença não é... Ele é meio clínico geral também, e nunca teve emergência na vida. Reumato vai viver com dor, não é que vai piorar, né? Ele virou meio um geriatra clínico geral lá e se deu bem na vida. Mas você sabe que a gente pergunta quando chega estagiário... Porque é o cara que todo final de semana tá bebendo. Então não vai conseguir. Como é que vai fazer? Ele também foi coerente com o estilo de vida dele. Tá certo, pelo menos foi honesto com ele mesmo, né? Estagiário, quando chega na cardio ou qualquer área, a gente pergunta, né? A pergunta clássica, né? Escolheu veterinário por que, amor? Porque eu adoro bicho, né? E eu odeio gente, eu não gosto muito de gente. Então, Quanto mais eu conheço os bichos, menos eu gosto das pessoas. Isso, fala essa frase clássica não vai funcionar, tudo bem? Porque não tem o que fazer. Porque é o dono, né? É Você o vai dono. lidar com o dono. Sim. É com o ser humano. Nunca aconteceu de um cachorro ir sozinho? Um cachorro Não, né? Já, com o motorista, aquela lá que... Não, sim, mas o cachorro sozinho, não, sem ninguém junto... Ainda não, mas... Ainda não. Vocês são muito inteligentes, mas não é esse ponto, Não é esse né? ponto, Ele tem que ir sozinho com o cartão de crédito. Isso. Exatamente. O Pix de aproximação na coleira. Boa, olha, isso aí é Você capaz viu? de fazer Isso é legal. um Pix na coleira. Pix Dog. Pix Dog, gente, eu acho que... Manda seu cachorro sozinho. Pix Pet. Pix Pet. Muito bom, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem um tempinho ainda. Tem alguma coisa importantíssima? É isso. Alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não perguntou? A cardio, não, acho que é isso. isso. Acho que é muito importante esse check-up. É muito importante. Sim. Não esperar o cachorro tossir, enfim. Fazer um check-up anual. Eu acho que a gente tem percebido donos mais conscientes, né? Principalmente em grandes centros, acho que, né? Mas se a gente pegar o Brasilzão como todo, acho que a maioria ainda espera ter problemas para poder buscar ajuda. Baseado na gente, não é? Ninguém faz check-up. O ser humano às vezes não faz, né? Nele Outro dia próprio. eu liguei que fazia 5 anos não fazia check-up. Então, olha aí. E eu sou velho já, né? Então. Eu falei, acho que eu vou morrer, deixa eu fazer um check-up. Eu fiz o último antes daquela fase que a gente não pode falar o nome. Aquela fase terrível que passou nos últimos anos. Não pode falar. O YouTube corta A gente não tá ganhando dinheiro ainda com isso. E eu acho que quanto mais a gente vive as problemáticas e as desgraças, menos a gente quer descobri-las, né? Então você olha pro cão, não, deixa ele lá quietinho, tá tudo bem, olha lá, ele tá comendo, quando ele dormindo. manifestar alguma coisa, Isso, pra aí que pode levar? ser tarde, né? Sim. E dá pra fazer muita coisa, né? Um cardiopata vive, às vezes ele vem a falecer de outra coisa que não do coração. E tá tudo bem, né, Flá? Eu Sim, acho que e ele tem vive bem. Tem pacientes lá que trato há 5 anos. Então, E bem... tá tudo bem. Tudo certo. Legal, muito bom. Boa, muito legal. Gente, obrigado. A gente Espero que que vocês tenham agradece. gostado. A gente gostou bastante. Se vocês que estão em casa gostaram também, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante. Muita gente assiste, às vezes curte o vídeo, comenta e se esquece de se inscrever. Então, assim, esse é o nosso reforço positivo, é o nosso petisquinho. Então, faça isso por nós, tá? E se você tiver alguma indicação de assunto que você queria que a gente tratasse, algum tema, de convidados, escreve pra gente no comentário, tá bom? Obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Muito obrigado. Obrigada, foi meu ótimo. amor. Obrigada, Flávia, querido. Valeu. Valeu, queridas Valeu. colegas. Flávia, foi ao vivo, viu? Muito bom.